Asano era um perdedor solitário cuja vida tomou um rumo desastroso quando ele e sua família sofreram um terrível acidente, deixando-o órfão neste mundo cruel. Ele se torna um completo solitário que se recusa a falar com qualquer um, exceto sua melhor amiga de infância chamada Matsumi. Um dia, ele descobre a verdade sobre a família de Matsumi, o que muda sua vida ao cair no mundo de espiões e assassinos. Ele logo percebe que a morte de sua família não foi um acidente, mas um assassinato premeditado, após o qual ele começa a treinar para se tornar o espião mais forte do mundo, a fim de se vingar dos assassinos de seus pais. No entanto, nem sempre foi assim. Após a morte de sua família, ele tentou afastar todos, incluindo a Matsumi de cabelos azuis, porque tinha medo de perdê-los, mas ela o tranquilizou, garantindo que nunca o deixaria sozinho neste mundo. Logo, alguns anos se passam e Asano começa a frequentar uma nova escola ao lado de Matsumi, mas mesmo após um mês, ele tem dificuldade em fazer amigos e desmaia devido ao nervosismo. Matsumi se aproxima dele durante o almoço e se oferece para alimentá-lo. Mas a mordida é pega pelo professor assustador deles, chamado Riz, que diz a Asano para encontrá-lo depois da escola em seu escritório. Isso assusta Asano, pois ele não gosta de falar com pessoas desde o incidente com seus pais, mas não tem outra escolha e é forçado a ir ao escritório de Riz, conforme instruído. O professor Alto oferece-lhe um chá e senta-se desconfortavelmente perto dele enquanto começa a mostrar-lhe fotos de Matsumi que tirou secretamente. Asano sempre soube que ela era sua favorita, mas isso era demais, e ele se pergunta se deveria denunciar esse simp ao FBI. De repente, sua voz muda enquanto ele começa a mostrar fotos de Matsumi quando bebê, o que choca Asano, pois ele não tem ideia de como ele pode ter essas fotos. Raiz olha para a confusão no rosto de Asano e afirma que tem seguido Matsumi desde muito jovem. Ela é extremamente bonita e, por causa disso, muitos idiotas tentam se aproximar dela, com quem ele é forçado a lidar à sua maneira. Ele mostra a Asano o vídeo de um estudante do terceiro ano que recentemente tentou paquerar Matsumi, mas Riz o espancou e ameaçou matá-lo se ele se aproximasse dela novamente. Isso assusta Asano, pois ele percebe que este professor é desequilibrado, mas antes que pudesse sequer se mover, Raiz saca uma faca na garganta de Asano, dizendo-lhe que o estava ignorando, porque ele era um amigo de infância de Matsumi. Mas agora as coisas mudaram e ele não pode correr riscos. Asano estava paralisado de medo, incapaz de se mover quando Raiz lhe diz que Matsumi é sua irmãzinha, e ele precisa garantir que ela permaneça segura. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a janela se abre e uma garota de vestido branco pula para dentro, dizendo a Raiz para se afastar. Ela então usa uma granada de luz especial antes de fugir com Asano, salvando sua vida. Quando ele acorda, encontra-se cercado por Matsumi e um monte de outras pessoas, o que desencadeia seu nervosismo e ele corre para um canto. Matsumi diz a ele para não se preocupar, pois ele estará seguro porque todas essas pessoas são seus irmãos. Asano ainda está confuso, mas Matsumi continua a apresentá-los um por um. A jovem de vestido branco é a irmã mais velha, Futa, o cara de cabelo verde na lata de lixo é Shinzo, a hacker de cabelo rosa é Shion, o loiro cross-dressing furry é Ken, e o enorme cabeça de balde é seu irmão mais novo, Nana. Ela também o apresenta ao cachorrinho chamado Golias, e muito casualmente afirma que eles são uma família de espiões. Asano ficou completamente pasmo com isso e pede para ela ir mais devagar, pois ele pensava que a família dela era um bando de vendedores de vegetais pobres, mas agora ela está dizendo que eles lidam com armas em vez de vegetais. Ele não consegue acreditar e pensa que está sendo enganado, então pega uma das armas antes de atirar, só então percebendo que era uma arma de verdade. Futa diz pra ele não se preocupar, pois espiões são muito comuns neste mundo e são basicamente como freelancers, enquanto Shion responde que eles têm avaliações de 4.8 estrelas no Trustpilot, então ele não precisa se preocupar com nada. Quem também lhe mostra a revista Spy Weekly com Raiz na capa, enquanto diz a Asano que Raiz é bastante famoso e um dos espiões mais fortes do mundo. Asano fica sem palavras com tanta informação, mas Futa lhe diz que Raiz é o irmão mais velho desta família e é de longe o espião mais inteligente, habilidoso e forte entre eles. O pobre garoto ainda está confuso e pergunta por que Raiz o atacaria, e Futa lhe diz que eles recentemente receberam uma pista do Twitter de que alguém tentaria matar Matsumi. Ela lhe diz que, há alguns anos, houve um acidente em que Matsumi ficou gravemente ferida, e Raiz se culpou por tudo isso. Desde aquele dia, ele começou a dedicar completamente sua vida para garantir que ela permanecesse segura e ficou consumido por essa obsessão de manter qualquer perigo longe dela. Ele sempre odiou o quão próximo Asano era dela, mas o poupou por ser seu amigo de infância. Mas agora, por causa da pista, ele tem uma razão justificada para tentar matá-lo. Antes que Asano pudesse sequer digerir essa informação, os alarmes começam a soar e Futa lhes diz que Raiz voltou para acabar com Asano. Eles imediatamente fecham todas as portas e Shinzo arma todas as armadilhas da casa, enquanto Futa diz a todos para se prepararem, pois são os únicos que poderiam parar aquele monstro. Asano parece um pouco esperançoso, mas Futa lhe diz que, mesmo 5 contra 1, eles só conseguiram vencer contra ele 30% das vezes e há uma enorme chance de alguém precisar de 6 meses de recuperação ou de a casa inteira queimar. Ela então pula em direção a Asano e lhe diz que a única maneira de ele sobreviver a isso é casando-se com Matsumi. Ela explica que há uma regra na casa Yosakura, e eles não podem matar nenhum dos membros da família, não importa o que. Então se Asano se casar com Matsumi trocando anéis, até mesmo Raiz será forçado a deixá-lo em paz.
Asano fica ali, incapaz de processar tanta informação, mas no momento em que pensa em fazer parte de uma família novamente, seu TEPT é acionado e ele começa a tremer. Mas Matsumi se manifesta e afirma que dizer a Asano para se casar com ela e se tornar família é muito cruel, pois ele ainda está lidando com a perda de sua própria família e tem muitos problemas com isso. Futa entende isso e pede desculpas enquanto os irmãos restantes começam a discutir os planos para derrotar seu irmão mais velho. Para sua surpresa e horror, porém, Raize aparece entre eles, tomando seu suco como se nada estivesse errado. Todos os irmãos estavam assustados enquanto Raize, com confiança, disse a Shinzo que havia quebrado todas as armadilhas que ele montara. Futa imediatamente se aproxima dele e diz para ele deixar Asano em paz, mas Riz afirma que ele tem que eliminar a ameaça, mesmo que as chances sejam extremamente baixas. Isso assusta Asano, mas Futa imediatamente agarra sua gravata e começa a girá-lo antes de esmagá-lo no chão enquanto a luta realmente começa. Shinzo usa seus braços mecânicos para prender Riz, enquanto Nana se torna Sansulik e soca seu rosto. Ken e Shion imediatamente levam Asano embora, mas Riz não é tão facilmente detido, pois bloqueou todos os ataques e os empurrou para trás. Riz se levanta calmamente e lhes diz que a coordenação deles foi impressionante, mas não boa o suficiente para acertá-lo e pede que simplesmente entreguem o garoto a ele. Asano está confuso com os fios saindo dos dedos de Raiz, mas Futa afirma que são fios afiados como navalhas, e diz a Shion para fugir com Asano enquanto ela lida com Raize. Ela imediatamente corre em direção a ele e começa a bloquear e desviar todos os seus fios, mas ele é muito rápido para ela, e usa seus fios para prendê-la e torce seus braços antes de amarrá-la ao teto enquanto ela grita para ele soltá-la. Shion diz a Ken para levar Asano embora enquanto ela pega seu telefone e libera um monte de drones assassinos em seu irmão. Raize não parece incomodado com isso, pois os drones imediatamente começam a atirar nele enquanto Ken e Matsumi forçam Asano para uma área escondida atrás de uma pintura e o tranquilizam, dizendo que ela sempre estará com ele. Logo, Raize sai da sala depois de cuidar de todos os drones, e com um sorriso, diz a Matsumi para se aproximar dele. Asano também estava parado atrás dela, o que é estranho, mas Matsumi segue a instrução de Riz e começa a caminhar em sua direção. Ela tem outros planos, porém, enquanto saca uma pistola e o cachorrinho pula para atacar, mas Raize esperava por isso, e imediatamente os amarra. Raize se aproxima de Matsumi e tira a máscara para revelar que era, na verdade, Ken disfarçado dela. Ele passa por Ken, afirmando que ele precisa ser mais preciso com seus disfarces, e diz a Matsumi para sair do disfarce de Asano. Asano observa pelo buraco na pintura enquanto Matsumi remove sua máscara e diz a Raize para deixar Asano em paz, pois ele não tem nada a ver com todo esse drama. Para sua surpresa, Raize concorda em fazer isso, mas também afirma que, em troca, Matsumi não sairá da proteção de sua casa, não usará o smartphone, nem acessará a internet. Ela nunca terá amigos ou namorados e sempre permanecerá sob sua proteção? Matsumi está chocada e em desespero, pois não consegue encontrar outra saída para isso, e estava prestes a concordar quando Asano sai do quadro e diz a Raize para soltá-la. Raize diz a ele para fugir antes que ele mude de ideia, mas Asano o ignora e diz a Matsumi que ele concorda em se tornar um membro da família, pois nunca quer deixá-la sozinha. Lágrimas começam a cair de seus olhos enquanto ela sorri e joga um anel de casamento em direção a Asano antes que Raize pudesse sequer perceber o que estava acontecendo. Mas antes que ele pudesse pegar o anel, Raize usa seus fios para prendê-lo no lugar. Ele diz a Asano que nunca deixará ninguém se casar com Matsumi, mas para sua surpresa, Asano luta através dos fios e pega o anel com suas mãos ensanguentadas. Para a surpresa de Raize, Asano rompe seus fios e coloca o anel em seu dedo, enquanto os outros irmãos chegam na sala. Raize fica sem palavras e chocado enquanto fica de boca aberta, enquanto os outros irmãos celebram sua união, e Futa se aproxima de Raize, dizendo-lhe que agora Asano também faz parte da família, o que significa que Raize não tem outra opção senão protegê-lo e ensiná-lo a proteger Matsumi. Mais tarde naquela noite, Asano decide voltar para casa, pois precisava de um tempo para processar tudo o que aconteceu, e acorda na manhã seguinte apenas para encontrar Raize parado sobre ele com uma faca nas mãos. Asano desvia do golpe noturno perguntando o que diabos ele está fazendo, mas Raize afirma que este é o tradicional despertar da família Yosakura, e como agora ele faz parte deles, precisa aprender as habilidades de um espião. Ele imediatamente saca seus fios e começa a usá-los em Asano apenas por diversão, enquanto Matsumi ouve tudo isso da cozinha e corre para encontrar Asano preso no ar. Raize afirma que estava apenas ajudando-o a se exercitar, mas depois de ver o rosto dela, ele decide parar. Antes que Asano pudesse sequer respirar, Riz afirma que eles precisam sair correndo dali de qualquer maneira e pula da janela carregando Matsumi e arrastando Asano com ele. Foi um timing perfeito, pois a casa imediatamente explode em chamas. E Riz diz a Asano que sua casa estava equipada com uma bomba, mas se recusa a dar-lhe uma explicação, pois as coisas ficarão caóticas em breve. Ele diz a Asano que o principal objetivo da família é proteger Matsumi, não importa o que, e leva os dois em uma limusine. Ele explica que a notícia sobre o casamento dele se espalhou como fogo, então algumas pessoas tentaram equipar a casa de Asano com uma bomba destinada a Matsumi. Asano ainda está muito confuso sobre por que alguém iria querer matá-la, mas Raize explica que Matsumi é a chefe da família.
Ele afirma que a linhagem dos Yozakura é antiga e única, pois eles produzem pessoas super-humanas, mas a cada geração há uma pessoa que nasce sem nenhuma habilidade e ela se torna a chefe da família, pois é a única que poderia ter filhos. Por causa disso, Matsumi é a nova chefe da família, e seus inimigos sabem que, se matarem Matsumi, basicamente extinguirão toda a linhagem dos espiões Yozakura. Ele serve mais chá para si mesmo, quando começam a ser alvejados pelos capangas que o seguem. Asano fica assustado e se abaixa, mas Raiz lhe diz para não se preocupar, pois o carro é à prova de balas, e seu cachorrinho Golias é um motorista experiente. Asano não consegue acreditar no que está ouvindo, enquanto os capangas atrás deles começam a atirar com lançadores de foguetes, o que faz os dentes de Raiz caírem. Isso o irrita, então ele sobe no teto da limusine para enfrentar os inimigos, que imediatamente começam a atirar, mas ele obviamente bloqueia todas as balas facilmente. O general deles usa um RPG contra ele, mas Raiz não se abala e simplesmente usa seus fios para cortar o foguete, fazendo-o explodir em seus rostos. Antes que pudessem se recuperar, Riz novamente usa seus fios, mas desta vez ele literalmente corta os carros inteiros, o que resulta em uma enorme explosão. Ele volta para dentro do carro como se nada tivesse acontecido e diz a Asano que, assim como todos os outros em sua família, também é responsabilidade de Asano manter Matsumi segura, não importa o que, e para fazer isso ele terá que aprender os caminhos de um espião. Riz coloca uma pistola na frente de Asano e lhe diz que sua primeira missão é manter Matsumi segura o dia inteiro. Asano leva isso a sério e começa a revistar cada carteira na sala de aula para ter certeza de que não há nada perigoso lá dentro, e até rosna para outros alunos como um animal para afastá-los. Ele se lembra de como Reis lhe disse para não hesitar e atirar em qualquer ameaça se estivesse desconfiado, e lhe entrega o telefone contendo informações sobre um bombardeiro nas redes sociais. Reis afirma que este cara é um especialista em bombas e foi o responsável pela explosão da casa de Asano. Ele afirma que o cara é muito perigoso, mas tem uma falha, que é seu vício em redes sociais, onde ele posta tudo o que está fazendo. Riz agarra o rosto de Asano e diz para ele ficar alerta, pois este bombardeiro é muito implacável e geralmente brinca com seus alvos antes de eliminá-los. De acordo com as postagens recentes do bombardeiro, ele colocou 2 bombas para eliminar Matsumi, e é trabalho de Asano encontrar e neutralizar essas ameaças. Ele ameaça Asano que, se Matsumi sofrer sequer um arranhão em seu corpo, ele garantirá que Asano pague por isso com sua vida. Durante todo aquele dia, Asano fica atento a qualquer coisa em comum e observa Matsumi o dia inteiro para garantir que ela permaneça segura. Mas durante o período de jogos, ele vê uma postagem do bombardeiro, afirmando que a segunda bomba já está no lugar. Asano fica chocado com isso, mas acaba sendo atingido no rosto por uma bola de futebol e sofre uma concussão. Ele se levanta do chão e avista uma figura misteriosa passando pelos corredores, então ele corre atrás dela, apenas para chegar à enfermaria onde é avistado pela enfermeira loira que pergunta se ele está bem. Asano imediatamente ignora e se afasta, mas no momento em que se vira, percebe que a enfermeira simplesmente desapareceu no ar. Todas essas ocorrências o deixaram super paranoico enquanto ele se senta no canto quando recebe outra notificação, pois o bombardeiro posta que a bomba final também foi instalada. Enquanto estava distraído, ele é abordado por um grupo de garotos que começam a falar com ele, mas ele imediatamente fica nervoso novamente e é nocauteado. Um pouco depois, ele abre os olhos para encontrar Matsumi olhando para ele, afirmando que a enfermeira estava ausente hoje, então ela mesma o levou para a enfermaria. Toda a tensão e frustração do dia finalmente o atingem, e ele pergunta a Matsumi se ele é digno de ser seu marido, pois está lutando para protegê-la mesmo por um único dia. Todos os sentimentos negativos sobre a perda de seus entes queridos o inundam mais uma vez, mas Matsumi lhe dá um tapa na cabeça, afirmando que preferiria ter uma vida curta com ele do que viver para sempre sem ele. Isso faz Asano se sentir melhor e ele leva a mão à cabeça apenas para ser chocado pela bomba no teto fazendo a contagem regressiva. Ele imediatamente entra em ação quando a bomba explode e consegue salvar a si mesmo, e a Matsumi puxando o sofá sobre eles. Quando a poeira e a fumaça baixam, eles emergem de debaixo do sofá, enquanto Asano começa a pensar em como o bombardeiro poderia saber onde Matsumi estaria. De repente, ele percebe que o bombardeiro estava simplesmente rastreando ele e não Matsumi, porque o bombardeiro previu que ele tentaria ficar o mais próximo possível de Matsumi. Ele imediatamente tira sua jaqueta e suas suspeitas estavam corretas, pois ele encontra uma bomba-cápsula presa à sua camisa. Ele percebe que o bombardeiro simplesmente o transformou em uma bomba, o que mataria Matsumi, mas Asano está determinado a não deixar isso acontecer. Ele olha ao redor para encontrar uma saída e imediatamente pula da janela, sacrificando sua própria vida para garantir que Matsumi permaneça segura. Para sua surpresa, a bomba não explode e ele não cai vários andares porque Riz chegou bem a tempo e usou seus fios para salvar Asano. Ele afirma que seu outro trabalho foi resolvido rapidamente, então ele veio aqui para verificar como eles estavam, e diz a Asano para não se preocupar, pois ele já desativou a bomba. Ele puxa Asano para cima e lhe diz que não deixará ninguém de sua família morrer e o elogia por suas ações para tentar salvar Matsumi.
De repente, a porta se abre e Ken chega ao lado de Nana, seguido por Shinzo carregando o bombardeiro em seus braços. Ele coloca o bombardeiro na frente de Raiz, que imediatamente o amarra junto com sua própria bomba e então o joga no céu, após o que Raiz reativa a bomba, o que causa uma explosão massiva, que esta família de psicopatas desfruta como se estivessem assistindo a fogos de artifício. Mais tarde naquela noite, Asano percebe que não tem mais casa por causa da explosão. Então Matsumi o ajuda a fazer as malas e o leva de volta para a casa dela. Riz fica na porta da frente, pronto para matá-lo por sequer pensar que ele poderia dormir com Matsumi. Mas Asano promete que dormiria sozinho e bem longe de Matsumi. Na manhã seguinte, ele acorda após sonhos perturbadores de Matsumi sendo sequestrada enquanto ele não podia fazer nada. E ele acorda todo suado e aterrorizado apenas para perceber que era um sonho. Ele tenta sair da cama, mas pisa no rabo do cachorrinho, o que lhe rende uma mordida no braço. Felizmente para ele, Matsumi é uma waifu total, e o remenda, afirmando que ela deixou o cachorrinho como guarda para evitar que Riz fizesse algo engraçado. Isso faz Asano perceber o quão desamparado ele é, e por causa disso, ele vai encontrar Futa e implora para ela ajudá-lo a treinar para ser um lutador melhor. Futa lhe diz que não é muito fácil, mas Asano promete fazer o seu melhor, pois não consegue ver Matsumi machucada. Ela sai da cadeira e começa a girá-lo no ar antes de colocá-lo de volta em um sofá, afirmando que mesmo para uma criança super-humana da família Yosakura, leva 3 anos para receber treinamento adequado, o que significa que para um humano normal pode levar pelo menos 10 vezes mais anos para chegar perto desse nível de habilidade. Asano lhe diz que não tem tanto tempo para aprender, e precisa melhorar o mais rápido possível, então Futa lhe diz que ele pode tentar o treinamento total Yosakura, mas alguns dizem que a morte é melhor do que isso. Asano concorda em seguir esse regime de treinamento e sai do sofá apenas para acionar um alçapão, ao qual ele consegue se agarrar bem a tempo enquanto olha para baixo para ver pontas afiadas. Futa sorri e lhe diz que a casa inteira está equipada com centenas de armadilhas para treinamento de espiões, o que significa que viver na casa em si é o primeiro passo do treinamento. Ela o tira da alçapão e lhe diz para sobreviver na casa por um mês inteiro, após o qual eles começarão seu treinamento real, e Asano já começa a se arrepender de sua decisão. Na manhã seguinte, ele acorda com o alarme do relógio de parede, mas como não se levanta para desligá-lo, o alarme explode, forçando-o a sair para o corredor, onde um lança-chamas é acionado e o queima completamente, transformando-o em uma torrada, enquanto ele de alguma forma consegue arrastar-se com grande dificuldade até a mesa do café da manhã. Matsumi se preocupa com seus ferimentos, mas Shion lhe diz que tudo o que ele precisa fazer é desativar todas as armadilhas, e então ele será incluído na lista de membros da família pelo computador, o que significa que as armadilhas não serão mais ativadas para ele. Ela acrescenta ainda que geralmente leva cerca de 2 anos para um ser humano normal conseguir desativar todas essas armadilhas, mas Asano percebe que ele não tem todo esse tempo. De repente ele começa a se sentir mal, e Nana explica que a comida de todos, exceto a de Matsumi, está misturada com algum veneno para construir sua imunidade. Ele corre imediatamente para o banheiro Skibite, apenas para encontrá-lo trancado com um código. Shion lhe diz que para entrar no banheiro, ele precisa decifrar o código, que se atualiza a cada dia. Ele grita de agonia quando finalmente Futa envia Shion para ajudá-lo a entrar, caso contrário, o tapete dele será arruinado. Desde então, sua vida infernal começou. Todas as manhãs o alarme soava e todos os outros membros o desativavam facilmente. Mas Asano explode mais uma vez. A geladeira está coberta de lasers, então eles precisam usar táticas diferentes ou habilidades físicas para passar por eles. Mas como Asano não tem nenhuma, ele aciona a armadilha e é atingido pelas armas instaladas na geladeira. Ele também é treinado em pontaria, onde é forçado a usar uma pistola de alto calibre para ligar a TV. Mas como não está acostumado com a potência, ele continua se machucando. Mais tarde durante o dia, ele é novamente testado pelo banheiro, e uma vez que entra, é submetido à tortura de afogamento pelas duchas Yosakura. Finalmente, ele sai para a escola, pensando que teria um descanso, mas os Yosakuras o forçam a usar um colete de 100 quilos, o que o faz quase afundar dentro do banco. Mais tarde naquela noite, Asano está completamente exausto enquanto caminha pelos corredores, apenas para encontrar Matsumi dormindo em sua mesa depois de toda a papelada que ela tem que fazer. Ele coloca um cobertor sobre ela e decide continuar tentando por ela, então ele sai para praticar suas habilidades de tiro novamente. Ele percebe que até mesmo uma criança americana consegue atirar melhor do que ele. Quando Matsumi o chama por trás e ambos entram para tomar um chá, Matsumi se lembra de como, quando sofreu o acidente que a deixou ferida, seu cabelo ficou branco por causa do estresse. Alguns dos valentões pensaram que ela estava fazendo isso para chamar a atenção e a agarraram no depósito para cortar o cabelo, mas Asano chegou ao último momento e agiu como um sociopata, pegando a tesoura e cortando seus próprios cabelos sem motivo aparente, o que assustou as garotas. Acontece que Matsumi tem uma queda por psicopatas, e desde então, ela começou a gostar de Asano. Alguns dias se passaram desde aquela noite, e Asano começou a pegar o jeito, pois conseguiu impedir o relógio de explodir, e até mesmo evitou todos os lasers para entrar na sala de estar, e com um único tiro, conseguiu ligar a TV, embora ainda não consiga mudar de canal. Shinzo começa a ensiná-lo a maneira correta de segurar a arma, quando Shin chega com dados do progresso de Asano antes de dizer a ele para encontrar Nana, pois é hora de seu treinamento com gás nervoso. Ele segue em frente e começa a treinar com Nana para o dia, que o ensina a rastejar corretamente através de um gás nervoso que se espalha pelas saídas de ar-condicionado.
Isso lentamente se torna a norma à medida que as semanas passam e ele consegue chegar em segurança à mesa do café da manhã. Mas mesmo depois de 3 semanas, ele ainda está sem esperança contra a porta, e outra pessoa é forçada a ajudá-lo ali. De repente, Ken chama os outros do corredor que encontram Asano deitado no chão, incapaz de se mover corretamente enquanto ele lentamente perde a consciência. No momento seguinte, ele abre os olhos e se encontra no quarto de Nana, que lhe diz que era apenas uma febre devido a todo o cansaço acumulado. Futa, no entanto, não se deixa enganar tão facilmente, e arranca o disfarce que Asano estava usando, revelando vários cortes e hematomas enormes por todo o seu corpo. Ela lhe diz que já sabia que ele estava recebendo a ajuda de Nana, Shinso e Ken para ser aprovado o mais rápido possível, mas avisa que se ele continuar assim, nunca conseguirá sobreviver mais uma semana aqui. Asano tenta protestar, mas Futa o esbofeteia e lhe dá um livro sobre quebra de códigos elementar, dizendo para ele descansar na cama e lê-lo completamente antes de retomar seu treinamento. Asano segue o conselho dela e depois de algum tempo, quando se recupera, consegue finalmente decifrar o código do banheiro, enquanto todos celebram sua pequena vitória. De repente, seu anel começa a brilhar, e Futa lhe diz que ele foi aceito pelo computador na família agora. Alguns dias se passam, e Asano se tornou um membro real da família Yozakura agora, enquanto pratica suas habilidades de disfarce com Ken pela manhã antes de se preparar para a escola. Ao caminhar lá fora, ele descobre que Shinzo está saindo em uma missão para recuperar algumas placas de moeda falsa roubadas por uma gangue e a chama de missão de baixo nível. Shinzo lhe deseja boa sorte e parte para a escola ao lado de Matsumi. No caminho para a aula, o time de beisebol acaba acertando um home run e a bola estava prestes a atingir Asano. Mas ele agarra a bola sem sequer olhar, chocando o time de beisebol antes de jogá-la de volta para eles com uma força surpreendente. O treinador do time grita para ele se juntar à equipe, mas ele os ignora e segue em frente enquanto Matsumi percebe que Asano não tem ideia do quão forte ele se tornou. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, Matsumi e ele se sentam no terraço, onde Matsumi lhe diz para ter cuidado para não se expor, pois ele se tornou muito mais forte e rápido do que antes, e ele promete ser cuidadoso da próxima vez. Ela também pergunta se ele está livre à tarde, pois gostaria de passar um tempo com ele. Sem o conhecimento do pobre Asano, Matsumi nunca quis que fosse um encontro e simplesmente queria a ajuda dele para organizar todos os documentos legais da família Yozakura. Ela trabalha com uma velocidade impressionante, afixando seu selo e dando direções, mas ele logo fica sobrecarregado. Matsumi lhe diz para não se preocupar, pois ela tem feito essas coisas por toda a sua vida e agora está acostumada a isso. Quando ela percebe que Ken novamente bagunçou seus documentos, ela vai para o quarto dele junto com Asano. Ela bate na porta antes de entrar, apenas para encontrar uma enorme pilha de roupas no meio do quarto. De repente, Ken salta do meio da pilha, comendo sushi, e diz a Matsumi que não é grande coisa e que ela deveria apenas pular a parte dele da papelada. Ela lhe diz que não é possível, mas Ken não está com vontade de fazer nenhum trabalho e começa a dançar na frente dela. Isso a irrita muito, e ela decide mostrar a Asano uma punição no estilo Yozakura, mas Ken não vai facilitar as coisas, pois ele imediatamente tenta pular por eles. Asano se move instintivamente para bloquear Ken, mas Ken se disfarça de Matsumi, o que abala Asano o suficiente para que Ken tenha tempo de escapar do quarto. Matsumi parece bastante irritada e declara que o jogo começou, usando seu comando de voz para iniciar o modo de hibernação da casa, que fecha todas as janelas e tranca completamente a residência inteira. Enquanto isso, Shinzo está na instalação onde o dinheiro falsificado está sendo produzido, e enquanto rasteja pelos dutos de ar, ele logo encontra uma pilha fresca de notas falsas sendo guardada por seguranças fortemente armados. Ele passa por eles em direção à sala secreta, onde imediatamente nocauteia os guardas e entra no cofre para pegar a nota principal, o que imediatamente dispara um alarme. De volta à casa Yozakura, Matsumi e Asano entram no quarto de Shin para encontrar Ken. Mas ela afirma que ele não esteve aqui, então eles seguem para o quarto de Futa, apenas para encontrá-la dormindo. Matsumi afirma que Ken teria morrido se tivesse acordado Futa, então ele não pode estar lá. Depois disso, eles passam pelo laboratório de Nana, o quarto de Shinzo cheio de tanques e armas, o quarto luxuoso do cachorro cheio de ouro, e finalmente no quarto de Riz, que obviamente está cheio de fotos de Matsumi. Asano pergunta se é possível que Ken tenha escapado para fora, mas Matsumi lhe promete que não há saída uma vez que a casa esteja no modo de hibernação. De repente, Asano se vira apenas para encontrar o rosto de Ken espiando de uma das fotos. Ele começa a correr, e Asano o persegue, mas depois de virar a esquina, há um barulho alto, e Matsumi corre atrás deles para descobrir que Ken atinge Asano com uma moldura antes de fugir. Asano aponta para um dos buracos, alegando que Ken foi por ali, e Matsumi grita de frustração, pois nunca soube que essa rota de fuga existia na casa. Asano lhe diz para não se preocupar e Matsumi remove o modo de hibernação, sabendo que não adianta de nada antes de entrar no quarto de Ken, pois ela afirma que eles deveriam encontrar a papelada por conta própria. Asano sorri, mas no momento em que ele entra no quarto, Matsumi coloca uma algema em sua mão, revelando que ela sabe que ele é Ken, e deve ter escondido Asano em uma das pinturas antes de mudar seu disfarce para enganá-la.
Além disso, ela afirma que Asano sempre abre a porta para ela, mas desta vez Ken simplesmente andou na frente antes de esperá-la. Ken finalmente remove sua máscara e ao lado de Asano começa a procurar os papéis necessários e depois de encontrá-los, eles se sentam para um jantar antecipado. Enquanto comia o curry de cianeto que Matsumi fez para ele, o telefone começa a tocar, então ele se desculpa e atende. Para sua surpresa, o chamador acaba sendo Shinzo, que começa a gritar por ajuda. Matsumi imediatamente se aproxima e transforma a ligação em um bate-papo por vídeo, onde Shinzo afirma que estava trocando tiros com os inimigos, mas agora está sem munição e armas. Matsumi diz a Asano que Shinzo é um especialista com qualquer tipo de arma, mas sem nenhuma arma em mãos, ele é um grande covarde que tem medo de tudo. Para resolver este problema, Matsumi envia Asano para o campo com uma lancheira e uma granada para infiltrar-se na instalação e entregar os suprimentos a Shinzo. Ele entra na instalação muito sorrateiramente, mas é descoberto por um dos guardas que aponta uma arma para sua cabeça. Asano fica paralisado de medo, mas se lembra do contra-ataque que Shinzo lhe ensinou. Ele empurra a cabeça para trás e agarra o braço do agressor antes de golpeá-lo no queixo e nocauteá-lo. Quase imediatamente ele ouve outros guardas correndo em sua direção, mas ele mantém a calma e usa seu treinamento em todo o seu potencial, dando uma joelhada no rosto do primeiro inimigo antes de bloquear a faca com seu colete à prova de facadas e então nocautear o resto deles também. De repente, ele percebe outro guarda, um pouco mais distante, e se lembra da arma que Shinzo lhe deu há um tempo. Ele imediatamente a saca e a usa para anular o telefone do guarda, e procede a nocauteá-lo também. Ele finalmente encontra o quarto onde Shinzo está escondido, e este imediatamente pula em cima de Asano antes de se aconchegar com sua arma como se fosse um cachorro. Asano parece um pouco confuso quando de repente alguns guardas os encontram, mas o comportamento de Shinzo muda completamente, pois ele imediatamente assume o controle e atira nos guardas antes mesmo que pudessem puxar o gatilho. Ele diz a Asano para segui-lo de perto e sai correndo, esmagando outro cara com o ombro antes de usá-lo como escudo humano e atirar no resto dos inimigos. Depois disso, ele puxa o pino da granada e a joga de volta nas pessoas que os perseguiam e atira nela, causando uma explosão massiva. Eles continuam correndo e estavam quase prestes a escapar da instalação quando Asano é baleado na perna por trás. Ele cai no chão enquanto o sangue começa a jorrar, enquanto o atirador diz a Shinzo para largar sua arma, ou ele matará Asano. Shinzo imediatamente larga a arma, mas Asano decide tomar as rédeas da situação e joga um garfo em Shinzo, que imediatamente o pega antes de jogá-lo em direção ao atirador, emperrando o cano e forçando-o a trocar de armas. Isso dá a Shinzo tempo suficiente para pegar sua própria arma, e ambos atiram um no outro. O atirador acaba errando, mas Shinzo está no ponto como de costume, e mata o atirador imediatamente. Mais tarde naquela noite, Shinzo volta com Asano nas costas enquanto se desculpa por causar problemas desnecessários a ele quando estavam prestes a escapar. Shinzo lhe diz para não pedir desculpas, pois é sua responsabilidade como irmão mais velho protegê-lo em todos os momentos. Alguns dias se passam quando, uma noite, enquanto Asano voltava para casa, ele acaba sendo parado por um homem com aparência de mendigo, que lhe mostra seu distintivo de policial e lhe diz para ir com ele. O mendigo o leva de volta a uma sala de interrogatório e lhe mostra todas as filmagens de Asano lutando e participando de atividades ilegais, como sua missão na instalação de notas falsas, a perseguição de carro e as explosões na escola, que foram vazadas na Darknet. Asano fica um pouco assustado com isso, enquanto o mendigo lhe diz que não há como ele ter feito tudo isso sozinho e pergunta a Asano a qual organização ele é afiliado. Asano percebe que esse maluco está tentando fazê-lo delatar sua família. Asano imediatamente nega fazer parte de qualquer organização, mas o mendigo lhe diz para relaxar e derrama um pouco de água em um copo antes de colocar um comprimido dentro dele. Asano obviamente se recusa a beber, mas o mendigo o força a engolir. Felizmente, Asano estava preparado para isso, e simplesmente armazenou tudo em um balão, antes de dizer ao mendigo para se afastar. Desta vez, o mendigo fica mais sério, no entanto, e tenta esmagar seu rosto com um martelo. Asano imediatamente recua, mal desviando do golpe incrivelmente forte, enquanto encosta as costas em um canto. De repente, ele percebe um saco de cadáveres ao lado dele, vazando sangue por toda parte. E o mendigo, ameaçadoramente, lhe diz que o cara era um traficante de drogas, então ele o levou à justiça sem envolver a lei. Asano se pergunta se este policial é americano, enquanto o mendigo agarra sua garganta e o empurra contra a parede, gritando uma tonelada de instruções para ele. Ele pediu a Asano mais uma vez para revelar a verdade. Caso contrário, torturaria seus amigos na escola. Mas Asano decide manter sua declaração e se recusa a proferir uma única palavra. O mendigo desce o martelo sobre ele enquanto Asano escorrega, o que cria um enorme buraco onde o martelo atingiu, revelando Riz, o psicopata, calmamente tomando chá. Ele explica que o mendigo é um antigo colega de classe dele e pergunta o que ele pensa de Asano. O mendigo se aproxima, afirmando que Asano não entregou sua família. Ele se referia à ameaça de tortura, o que significa que ele passou com louvor. Asano olha, confuso, enquanto Riz lhes diz para trabalharem juntos antes de sair da sala. Naquela manhã, ele de alguma forma se arrasta para a escola mais cansado do que nunca quando Riz desce para ensiná-los, e no momento em que Asano fechou os olhos por um segundo, Riz imediatamente lança um arremesso de giz estrondoso contra ele, que Asano mal consegue desviar. Riz começa a ensinar como se nada tivesse acontecido, mas ele se comunica com Asano em código Morse,
explicando que é muito importante para um espião ter controle sobre o sono e que eles devem permanecer em um estado semi-acordado, assim como os animais. Asano decide mostrar a este psicopata o seu lugar, não dormindo, mas obviamente explode-o com seu espanador. Imediatamente a sala se enche de gás do sono, que coloca todos para dormir, exceto Matsumi, que sempre carrega uma máscara de gás. Assustada com Asano, ela se vira para ele apenas para encontrá-lo dormindo, mas no momento Ri se esconde e joga um giz nele. Asano muda sua postura e atira no giz com sua arma de choque. Matsumi fica chocada que Asano conseguiu ficar acordado. Mas acontece que ele já está em um estado semi-acordado. Riz acelera o ritmo e começa a jogar gizes na velocidade de uma bala, enquanto Asano desvia e os derruba um por um, mesmo estando em sono profundo. Aquele dia o ensinou a permanecer semi-acordado, mas também se tornou um problema, pois Asano começou a sonambulismo, sempre assustando Shinzo à noite. Alguns dias depois, Asano recebe uma ligação da polícia de Romel, que lhe diz para ir imediatamente ao parque de diversões, onde dois casais estão andando com armas. Asano imediatamente vai para o parque de diversões e se senta em uma cadeira vazia, tentando descobrir qual casal é mais propenso a carregar uma arma, quando Matsumi o surpreende com uma bebida gelada, alegando que eles parecerão menos suspeitos juntos. Logo, ambos ficam desconfiados de 3 casais e decidem segui-los um por um. Primeiro, eles andam atrás do casal Punk, o que força Asano a entrar em uma montanha russa onde ele desmaia de medo. Eles saem quando percebem que o casal Punk é muito tímido e nada suspeito. Depois disso, eles seguem os membros da família de Sam Sulek, bombados, que também parecem totalmente apaixonados e não mostram nenhum sinal de suspeita, então eles decidem seguir o terceiro e último casal, vestindo um terno preto completo. Eles entram em uma lanchonete onde Matsumi vai buscar algumas bebidas quando Asano descobre que até mesmo este casal simplesmente queria se pedir em casamento e era só isso. Justo quando ele pensou que os alvos reais deviam ter escapado, ele ouve uma discussão entre um dos casais que estavam sendo todo carinho o dia inteiro. Eles se revelam super tóxicos e tiram os is do capuz e começam a atirar um no outro. Todos começam a correr para sair e no processo até Matsumi é empurrada para fora com eles. Asano imediatamente pula para debaixo da mesa com a criança pequena e lhe diz para ficar quieto. Finalmente, ele já teve o suficiente e se revela antes de sacar sua pistola e descarregar o carregador inteiro no casal, atordoando-os e nocauteando-os. Logo a polícia chega e os leva embora, enquanto o mendigo agradece a Asano por completar a missão, pois ele salvou várias vidas hoje. Depois que tudo foi feito, Asano decide finalmente relaxar e passar um tempo de qualidade com Matsumi. Então ele vai até a roda gigante junto com ela, em um parque vazio, e lhe dá uma rosa que ele havia conseguido para ela antes. A rosa agora tem um buraco de bala por causa de todo o tiroteio, mas Matsumi a adora e cora, esperando que este momento nunca termine. Alguns dias se passam, revelando que alguém tem tentado invadir os arquivos domésticos sobre os membros da família nos últimos 4 dias, e Shion tem defendido incansavelmente contra o ataque cibernético, finalmente prendendo o hacker. No entanto, o hacker escapa puxando o plug, mas não antes de conseguir a maioria dos arquivos de Asano. Depois de fazer uma pausa, Shion conta a Asano e Matsumi, que estão se preparando para a escola, sobre o hacker. Embora ela acredite ter protegido o sistema, Asano se sente inquieto, pressentindo mais problemas à frente. No caminho para a escola, Asano empurra Matsumi para fora do caminho bem a tempo de desviar de agulhas afiadas, avistando uma figura esguia atrás de um poste e eles correm por becos, mas não conseguem despistar o atacante. Asano eventualmente enfrenta a atacante, bloqueando um ataque vindo de cima e empurrando a garota para longe. A atacante Kiri fica animada com a força de Asano, revelando que ela é obcecada por ele e quer matá-lo por amor, e Matsumi a reconhece como uma espiã notória que persegue e mata os homens pelos quais ela se torna obcecada. Kiri, irritada com o apelido, diz a Asano que ele é famoso no submundo com uma recompensa de 100 mil. Ela afirma que não está atrás do dinheiro, mas quer matá-lo por amor, mostrando que sabe tudo sobre seus hábitos e missões. Asano, mantendo a calma, recusa a oferta dela de morarem juntos, afirmando sua lealdade a Matsumi, o que enfurece Kiri, que então ameaça Matsumi, mas revela que Riz a proibiu de prejudicar a família Yosakura, chocando Asano e Matsumi, pois eles percebem que Riz permitiu que Kiri tivesse como alvo Asano. Kiri ataca com agulhas, mas erra de propósito, exibindo sua destreza antes de partir. Mais tarde na aula, Kiri é apresentada como uma nova aluna transferida, sentando-se ao lado de Asano. Ela o ataca de brincadeira com uma agulha, que ele bloqueia com um caderno, iniciando uma série de desvios diários, enquanto Kiri continua tentando ferir Asano, escondendo agulhas em seu assento, lápis e bola de basquete. Apesar do assédio constante, Asano se adapta, evadindo casualmente os ataques dela, mesmo durante o almoço com Matsumi. No entanto, o jogo implacável os esgota. Kiri, frustrada, incapacita a turma inteira com agulhas, ordenando que capturem Asano, e recusando-se a aceitar sua inocência, Asano é capturado. Assim que Kiri se prepara para matá-lo, Matsumi intervém, e de repente o agressor anterior retorna, atirando em Kiri. Matsumi a salva, mas é atingida de raspão, e isso enfurece Asano, que derrota o atacante e corre para o lado de Matsumi.
Kiri, intrigada pelo resgate de Matsumi, sente-se dividida, mas grata, apegando-se a Matsumi, jurando matar Asano para ter Matsumi só para si, e Matsumi diz a Asano para pensar em Kiri como uma irmãzinha. Dias depois, Shion convida Asano ao seu quarto, desafiando-o para um jogo como parte de seu treinamento, e Matsumi o alerta sobre as intensas sessões de jogos de Shion. Jogando, eles param um trem sequestrado na vida real, percebendo que Shion transforma missões reais em jogos. A pressão aumenta enquanto eles enfrentam uma ameaça terrorista, envolvendo um helicóptero e drones. Asano, inicialmente com dificuldades, usa um glitch para reviver o chefe e derrotar os drones com a ajuda de Kiri, salvando o dia. Shion, chateada com o uso de glitches por ele, força Asano a jogar com ela por 2 noites seguidas, e exausto, Asano se pergunta qual será sua próxima missão ao finalmente adormecer. Alguns dias se passam, e uma manhã, enquanto Asano faz seu treinamento intenso com pesos de 500 kg nas costas, ele recebe uma ligação de Nano que precisa de ajuda. Nano explica que está em uma missão ultra secreta num laboratório maligno, onde cientistas criam bioarmas. Eles fizeram uma pílula que pode matar instantaneamente todos numa área de 10 km se explodir. Nano, tratando a situação casualmente, diz que fez os trabalhadores do laboratório dormirem com seus produtos químicos, mas não quis arriscar levar a bioarma para fora. Então ele a engoliu, confiando nas defesas do seu corpo para neutralizá-la. Isso o deixa muito sonolento e agindo como bêbado. Ele precisa que Asano venha buscá-lo antes que os cientistas acordem e o encontrem. Asano se veste rapidamente e segue para o local do laboratório. Ele encontra a área estranhamente silenciosa e cheia de guardas inconscientes, perguntando-se se tudo isso era obra de Nano. De repente, ele ouve um guarda, mas antes que possa agir, uma corrente pesada derruba o guarda. 2 jovens surgem, reconhecendo Asano e apresentando-se como Sui e Oga, de uma unidade de inteligência governamental. Sui explica que foram enviados para neutralizar o laboratório. Oga, com sua audição aguçada, sente mais inimigos. Sui deseja sorte a Asano, mas Oga insiste numa aliança, passando pelos guardas juntos. Dentro do laboratório, Asano encontra Nano inconsciente. Enquanto o verifica, uma corrente voa em direção a Nano. Asano a desvia com sua faca, ferindo o braço. Sui revela que sabem que Nano engoliu a bioarma e o veem como uma ameaça. Asano se posiciona protetoramente na frente de Nano, recusando-se a deixá-los machucá-lo. Sui, usando a respiração do trovão, corta rapidamente a arma e o corpo de Asano, fazendo-o sangrar muito. Oga está chateado, mas Sui insiste em manter o foco. Enquanto ele se move para matar Nano, Nano acorda, explicando que neutralizou as toxinas e oferece-se para provar com um adesivo de teste. Sui verifica o adesivo, confirmando que a toxina está neutralizada. Missão cumprida. Sui deixa a pomada para os ferimentos de Asano e parte. Nano cuida de Asano, pedindo-lhe para ficar acordado, mas Asano desmaia devido aos ferimentos. Alguns dias depois, Asano acorda vivo, mas é punido por Riz, que o pendura com velas de livro devido a um artigo que afirmava que a família Yosakura foi derrotada por espiões do governo. Isso enfurece Riz, que também recebeu críticas ruins no Google. Matsumi e Nano intervêm, removendo a mordaça de Asano, que se sente culpado por decepcionar a família. Riz diz a Asano para se redimir derrotando os espiões e roubando suas informações. No dia seguinte, Asano começa a seguir Sui, que rapidamente percebe e arranca as roupas de Asano, fazendo com que ele seja preso por exposição pública. Isso acontece repetidamente, frustrando Asano. Finalmente, após conseguir seguir Sui por um dia inteiro, Sui elogia Asano e o ataca. Desta vez, Asano antecipa o ataque, agarra a mão de Sui e o joga no ar, tendo aprendido o primeiro movimento previsível de Sui. Sui aterrissa facilmente, reconhecendo o progresso de Asano. Oga remenda a Asano, que se sente orgulhoso por superar o desafio. No entanto, o jornal de espiões relata seus avistamentos nu, rotulando-o de pervertido, um novo problema que ele não sabe como lidar, embora Matsumi o tranquilize dizendo que o amará, não importa o que. Alguns dias se passam e uma manhã Matsumi pergunta a Asano se ele pode ajudá-la com uma tarefa. Asano, sempre disposto a ajudar, concorda. Eles começam a caminhar por um parque movimentado. Asano, sobrecarregado com uma grande carga nas costas, perguntando-se por que Matsumi o faz carregar tanto. Matsumi o tranquiliza para continuar até chegarem a um banco onde Sui, com seu cabelo verde, os espera. Sui os cumprimenta secamente enquanto Matsumi pergunta sobre seu bem-estar. Confuso, Asano pergunta o que está acontecendo. Matsumi explica que tem negócios com Sui, mas Asano, ainda intrigado, pergunta se ela o conhece. Matsumi sorri e diz para não se preocupar, chamando Sui apenas de amigo, o que deixa Asano inquieto, mas ela o tranquiliza dizendo que é normal no mundo dos espiões. Eles caminham juntos com Sui e Matsumi conversando enquanto Asano segue atrás como uma mula carregada. Entram num café chique, confundindo Asano ainda mais, já que ele esperava uma missão importante. Sui pede um café complexo, impressionando Matsumi, mas de repente um alçapão se abre sob eles, e eles caem. Asano, carregando a carga pesada, cai livremente sozinho, enquanto Sui carrega Matsumi no estilo princesa, ambos conversando animadamente. Sui os recebe no prédio de espiões do governo, alertando Asano para ficar alerta, pois pode ficar perigoso.
Flechas, dardos, espinhos e lasers voam por eles. Sui desvia elegantemente os ataques com sua espada, enquanto Asano se esquiva freneticamente. Sui aterrissa com graça, mas Asano cai de cara. Sui avisa Asano para se mover, pois uma enorme bola de metal quase o esmaga. Uma mulher soca a bola em pedaços e Asano, maravilhado, se pergunta se pode proteger Matsumi. Eles se sentam, revelando que a carga de Asano eram doces para uma festa do chá. A mulher, Rin, come um bolo inteiro enquanto Sui mordisca, e Asano permanece perplexo. Matsumi explica que Rin é colega de classe de Riz, e elas eram rivais, mas ambas se importavam profundamente com ela. Rin, criticando Asano, questiona sua capacidade de proteger Matsumi. Sui chama Asano de canalha, mas Matsumi o defende, elogiando sua forte vontade. De repente, as paredes tremem e quebram, e Riz entra furioso, acusando-os de levar Matsumi sem permissão. Rin o confronta, mas Riz ataca com fios. Rin demole seus fios com um soco e eles começam a lutar ferozmente. A batalha intensa faz com que a instalação se desfaça, acionando um alarme de evacuação. Matsumi diz a Asano que isso acontece frequentemente, chocando-a. Então ele tenta apartar a briga, mas é dominado. Matsumi pula entre eles, forçando-os a parar, mas eles não conseguem deter seus ataques a tempo. Asano mergulha, recebendo os 2 socos destinados a Matsumi, e desaba em seus braços. Matsumi calmamente diz a eles para pararem de lutar, ou ela nunca mais falará com eles, colocando-os na linha imediatamente. Riz estremece de medo e Rin pede desculpas a Matsumi. Ela elogia Asano por sua bravura, e Matsumi o tranquiliza dizendo que ele é forte. Quando Asano recupera a consciência, Rin o designa para investigar um político proeminente chamado Kuro, que parece excêntrico, mas é realmente mau, usando espiões de primeira classe para extorsão, suborno e assassinato. Os espiões do governo encontraram evidências mínimas e precisam de mais para incriminá-lo. Asano é escolhido porque Kuro não suspeitará de um estranho. Sui corta o cabelo de Asano, Matsumi o tinge de preto e eles o vestem como seu secretário. Horrificado com seu novo visual, Asano se torna secretário de Kuro. Durante uma aparição pública, manifestantes chamam Kuro de tirano. Em meio ao caos, um grande alto-falante cai sobre um manifestante, mas Kuro o salva, fingindo se importar com o público, aumentando sua popularidade. Asano descobre que Kuro encenou o resgate celebrando em uma ambulância. Asano espiona, descobrindo planos para atividades ilegais comunicadas por dança e código Morse. Ele descobre um plano para bombardear uma conferência, com o primeiro-ministro presente. Asano impede a explosão jogando a bomba para fora, onde ela detona inofensivamente. Kuro, ciente da interferência de Asano, atira nele com uma arma de paintball e tenta ativar outra bomba cheia de algodão doce. Sui intervém, desarmando Kuro e seus espiões que fogem, deixando Kuro capturado. Na van, Kuro revela que sabe que a família de Asano não morreu em um acidente, mas foi assassinada. Asano, enfurecido, exige respostas, caindo na armadilha de Kuro. Asano pergunta como Kuro sabe sobre sua família, mas Kuro se recusa a responder, dando apenas conselhos enigmáticos sobre verdades ocultas no mundo. De repente, Asano recebe uma ligação de Sui, que o informa de uma emergência. O vice-primeiro-ministro foi sequestrado, e sua condição está sendo transmitida ao vivo de um local desconhecido. O vice-primeiro-ministro na reunião era um impostor, e Sui acredita que Kuro planejou tudo. Sui quer que Asano interrogue Kuro para encontrar a localização do vice-primeiro-ministro. Kuro, ao ouvir isso, diz que o momento é conveniente, pois ele planejava ir ao local do sequestro. Suas amarras se desfazem, e ele solta uma bomba de brinco, explodindo a van. Enquanto isso, na mansão Yozakura, o experimento de Nano dá errado, causando uma explosão. Matsumi entra correndo com uma máscara de gás, encontrando Nano com seus músculos crescendo descontroladamente. Nano retoma o trabalho, preocupado com Asano, tentando criar uma poção de cura potente. Matsumi compartilha sua preocupação, mas lida com isso preparando um banquete para receber Asano em casa, acreditando que a comida o curará. Nano diz a Matsumi que Kengo está fazendo um rosto lavável à máquina para Asano, caso ele esteja irreconhecível. Shion está desativando os computadores dos inimigos para evitar problemas, se algo acontecer a Asano. Shinzo está tão preocupado que se esconde em uma lata de lixo. Riz e Futaba estão tomando chá, com Futaba confiante nas habilidades de Asano e Riz desejando sua desgraça. Matsumi permanece ansiosa por seu marido. De volta ao local da explosão, Asano salva o motorista das chamas, ileso fisicamente, mas mentalmente abalado pelas palavras de Kuro. Sui liga e Asano o assegura de que está bem e salvou o motorista, mas Kuro escapou. Sui revela que Kuro é um ex-espião lendário, morto há 6 anos, agora um político. Eles esperavam a fuga de Kuro e colocaram um GPS nele, instruindo Asano a voltar para casa, pois sua missão está completa. Kuro, transmitindo ao vivo seu encontro com o vice-primeiro-ministro sequestrado, causa caos público. O ministro, desapontado com Kuro, não consegue entender seus motivos. Kuro, removendo seu disfarce, revela seus olhos negros e o ministro o reconhece como um espião de seu passado. Kuro se dirige à audiência, buscando vingança pela morte de sua filha, planejando matar o ministro. Asano chega a tempo, atirando no dispositivo de gravação deles. Kuro se recusa a libertar o ministro, sabendo que Asano não pode atirar nele sem ferir o ministro.
Kuro atira na mão de Asano, forçando-o a largar a arma. Asano encurta a distância, agarrando Kuro por trás. Mas Kuro o joga no chão, amarrando-o com fios de aço. Asano questiona como Kuro sabe sobre as técnicas da família Yozakura. Kuro explica suas habilidades de coleta de informações e sua busca por vingança após perder a filha para a traição de um político. Asano recusa a oferta de Kuro de revelar informações sobre sua família em troca de recuar. Sui chega, abrindo um buraco no chão, levando os espiões de Kuro com ele. Asano luta contra Kuro, que conhece todas as suas técnicas, e usa uma faca envenenada nele. Asano, lembrando-se do conselho de Hiss sobre surpreender oponentes, usa uma técnica de passo silencioso para ficar atrás de Kuro, bloqueando sua faca com pele sintética. Asano emperra a arma de Kuro com gosma, corta a segunda arma com fio de aço e imobiliza Kuro. Kuro, reconhecendo sua queda devido à autoconfiança excessiva, elogia Asano e decide compartilhar informações. Kuro entrega a Asano um pedaço de papel, mas é baleado no pescoço antes que possa falar. Então ele suspeita que outro assassino silenciou Kuro. Asano, orgulhoso, mas perturbado, segura o pedaço de papel. O papel leva Asano ao túmulo da filha de Kuro, cumprindo o último desejo de Kuro. Ele encontra uma caixa com informações sobre sua família. Voltando para casa, Asano é recebido por sua família, Matsumi o abraçando, todos elogiando seus esforços. Apesar de ainda ter muitas perguntas em sua mente, ele encontra felicidade e companheirismo com sua nova família e abraça o momento. Alguns dias depois, Rin chama Asano e Matsumi para sua sede. Enquanto se sentam, Rin parabeniza Asano por sua missão bem-sucedida e anuncia que celebrarão com um hot pot. Todos se reúnem ao redor da mesa, e Rin coloca uma quantidade enorme de arroz na tigela de Asano, então vai preparar o hot pot. Asano, curioso, pergunta a Sui o que Rin quer dizer. Sui explica que sempre que Rin prepara hot pot, ela mesma caça e captura todos os animais antes de trazê-los para cozinhar. Rin se aproxima de uma pilha enorme de animais mortos monstruosos, decidindo qual carne usar primeiro. Sui oferece ajuda, e com um elegante golpe de sua espada, ele corta habilmente todos os animais em tamanhos perfeitos para o hot pot. Enquanto o delicioso cheiro de comida enche o quarto, Asano serve sopa, carne e vegetais para Matsumi. Ela o agradece calorosamente, mas antes que possa dar uma mordida, Hiss enfia uma boca cheia de vegetais na boca de Asano, engasgando-o. Hiss diz a Asano que servir Matsumi é seu privilégio exclusivo. Ele então prepara uma tigela para Matsumi, apenas para Rin enfiar a cabeça dele na tigela, dizendo-lhe para parar de agir com ciúmes. Enfurecido, Hiss começa uma guerra de comida e todos rapidamente saem do caminho. Futaba, incapaz de suportar o desperdício de comida, tenta pegar uma tigela, mas é nocauteada por um bolinho de peixe voador. Enquanto isso, Sui desvia calmamente da comida voadora, pegando pedaços de carne e comendo-os. Ele diz a Asano que desviar de comida não direcionada a ele é fácil, então usa sua técnica especial de caminhada para encher tigelas para Matsumi e Asano. Matsumi dá uma tigela a Asano e fica com a outra, enquanto Sui avisa Asano que a técnica de caminhada pode danificar seus ossos se não for feita corretamente. Antes que Asano possa reagir, um pedaço de carne quente atinge seu rosto, fazendo-o gritar, enquanto Sui continua comendo sem ser perturbado. Após a refeição, Oga e Rin adormecem no chão e Sui rapidamente limpa. Asano senta-se atrás de uma prateleira, olhando para um pequeno cubo, perguntando-se se ele guarda a verdade sobre a morte de sua família. Matsumi se junta a ele, perguntando se o cubo tem informações sobre sua família, e ele confirma que sim. Asano confidencia que, embora tenha salvado o primeiro-ministro de Kuro, houve um milésimo de segundo em que pensou em vingar sua família da mesma forma que Kuro, fazendo-o sentir-se não melhor que Kuro. Matsumi beija sua bochecha, surpreendendo-o. Ela sorri, afirmando que queria confortá-lo. O cubo se abre, revelando uma bolinha de gude. Hiss a identifica como um dispositivo óptico, mas ao ver Matsumi beijar Asano, os olhos de Hiss sangram enquanto ele se prepara para atacar Asano. Rin o contém, dizendo a Asano para correr. Mais tarde, Asano e Matsumi voltam para casa. Asano, sentindo-se cansado, percebe que alguém está sentado em sua cabeça. É a assassina Ayaka em um traje de empregada. Matsumi explica que Ayaka ficará como empregada para cuidar das tarefas diárias e proteger Asano. Ayaka, alegando saber tudo sobre o dispositivo óptico, o pega de Asano. Shion, entrando sonolenta, pega a bolinha de gude, notando que é velha e danificada. Ela diz que levará tempo para extrair os dados. Matsumi leva Ayaka para ensiná-la a fazer chá, enquanto Asano se preocupa em ter uma assassina na casa. Ayaka diz a Asano que sua recompensa aumentou, tornando-o um alvo maior. Ela tentará assassiná-lo diariamente para treinamento. Ela joga garfos nele e Asano contempla seu futuro. Naquela noite, exausto, Asano deita-se na mesa. Matsumi oferece-lhe chá, mas ele quer um banho primeiro. Entrando no banheiro, Ayaka o surpreende, tirando fotos e esguichando solução ácida que queima as paredes. Desviando de seus ataques, o sistema de defesa da casa é ativado, chocando Ayaka. Asano curta-circuita a fonte de energia, salvando Ayaka, mas Hiss o encontra em uma posição comprometedora e o persegue com o dispositivo de tortura. Ayaka, maquiada, se junta à perseguição, tendo se apaixonado por Asano novamente.
Alguns dias depois, Asano começa suas missões regulares. Um dia, ele esquece o telefone, e Matsumi percebe uma ligação de alguém chamado Kaoru. Pegando o telefone, Asano desliga a chamada e sai, deixando Matsumi desconfiada. Ayaka assusta, alegando que são sinais de traição. Matsumi, confiando em Asano, diz a Ayaka para não se preocupar. No dia seguinte, Matsumi leva Golias para passear com Asano, desfrutando de um tempo de qualidade juntos. Golias, uma mistura especial de lobo místico e cão, pode mudar de forma. Ele cresce e Matsumi o monta, oferecendo uma carona a Asano. Golias o afasta com a cauda, forçando Asano a segurar a coleira. Golias corre a uma velocidade incrível, arrastando Asano pela água, deixando-o encharcado em um parque. De repente, ocorre uma explosão. Matsumi salva as crianças enquanto Golias a cobre. Eles percebem que Asano levou a pior parte do dano, deixando Matsumi zangada. Golias rastreia o cheiro do detonador, levando a um porão onde o perpetrador é morto por Golias. Naquela noite, Asano recebe uma ligação e corre para casa. Matsumi e Golias seguem, permitindo que Asano o monte. Em casa, Ayaka acusa Asano de traição, juntamente com Riz. 2 espiões do governo chegam, esclarecendo que Kaworu é um homem velho e mostrando as raras folhas de chá que Asano obteve para Riz. Riz, comovido pelo esforço de Asano, engasga de vergonha. Todos se sentam para o chá, discutindo os planos futuros para a família Yosakura. Alguns dias depois, Futaba está treinando os reflexos de Asano atirando bolas de beisebol nele com um lançador de bolas. Ele luta para desviar de todas, e após a intensa sessão de treinamento, volta para casa exausto. Em casa, Asano encontra Matsumi olhando um álbum de fotos antigo. As fotos mostram todos muito mais jovens, e Matsumi o compartilha orgulhosamente com Futaba e Asano. Curioso sobre a ocasião, Asano pergunta, e Matsumi explica que foi tirada para celebrar Nano passando em seu exame de licença de espião. Futaba acrescenta que é uma tradição familiar tirar uma foto de família quando alguém obtém sua licença. Intrigado, Asano pergunta sobre a licença de espião. Futaba e Matsumi trocam um olhar antes de explicar que uma licença de espião é como um cartão de membro emitido pela Associação de Espiões, estabelecida no início do século XX para apoiar espiões. A associação realiza exames anuais, e aqueles que passam recebem uma licença de espião. Futaba mostra sua licença dourada, a mais alta patente. Ela diz a Asano que uma licença de espião concede acesso a informações e referências de emprego da associação, juntamente com outros benefícios. Todos começam no rank bronze, e avançar através dos exames eleva seu nível. Níveis mais altos significam missões mais difíceis, mas melhores recompensas. Ansioso para participar, Asano expressa seu interesse em fazer o exame de licença. Futaba o encoraja, mas Riz, que ouviu a conversa, o lembra que cada membro da família passou na primeira tentativa e o avisa que o fracasso não é uma opção. Asano se prepara para as ameaças de Riz, mas é interrompido pelo grito de Ayaka vindo do quarto de Shion. Correndo para a cena, eles encontram Ayaka chorando e pedindo desculpas a Shion. Shion explica que Ayaka acidentalmente causou um glitch enquanto trabalhava em um programa. De repente, uma cena de filme de terror é exibida na tela gigante, assustando Asano. No entanto, Matsumi e Shion logo percebem o verdadeiro problema. Futai está paralisada de medo. Enrolada num cobertor e tremendo, Futai está apavorada com fantasmas, pois seus poderes não funcionam contra eles, o que a deixa completamente vulnerável. Matsumi e Shion recordam como Futa, certa vez, destruiu uma casa assombrada por puro pavor. Matsumi tenta acalmar Futa, garantindo que ela ficará bem após um bom descanso. Apesar de todos os seus esforços, Futa permanece muito assustada, chegando a subir na cabeça de Matsumi ao menor ruído. Shion aproveita a chance para mencionar supostas atividades paranormais na casa, assustando ainda mais Futa. Matsumi impede Shion antes que Futa arranque seus cabelos. Pelo resto do dia, Futa se agarra a Matsumi e precisa constantemente do apoio de seus irmãos. Shikan pede a Shion para acompanhá-la ao banheiro e Shinzo atira no controle remoto para mudar o canal quando um programa de terror aparece. Kango tenta pregar uma peça nela, mas é repreendido por todos os presentes. Após um longo dia cuidando de Futa, Matsumi a coloca na cama e pede a Asano para ficar de guarda. Futa, ainda tremendo, se acalma enquanto Matsumi lê sua história favorita para dormir, uma adaptação moderna de um famoso conto folclórico japonês. Matsumi adormece no meio da história, e Asano assume, lendo sobre um garoto que se torna a esperança da humanidade e derrota seu amigo demônio na batalha final. Apesar de achar a história um tanto constrangedora, Asano a lê até o fim, com um certo esforço. Futa, agora mais calma, agradece a Asano e revela que sua mãe costumava ler aquela história para ela. Após a morte da mãe, ela ficou com medo, preocupada por não conseguir proteger seus entes queridos. Futa confidencia suas inseguranças como filha mais velha, sentindo-se um fracasso por precisar de cuidados. Asano escuta, compartilhando seu próprio medo de perder entes queridos, mas explicando que isso o motiva a se tornar mais forte. Futa ri, dizendo-lhe para ir para a cama e desejando-lhe boa sorte no exame de licença. No dia do exame para a licença de espião, a primeira tarefa envolve correr com pesos pesados amarrados aos pés. Matsumi torce por Asano da área de espera, enquanto ele supera todos e termina em primeiro lugar com grande destaque.
Alguns participantes parecem insatisfeitos com seu sucesso. Durante um intervalo, Asano come bolinhos de arroz feitos por Matsumi, que lhe diz para descansar antes do próximo teste. Um sujeito com Moicano que ele derrotou antes planeja derrubar Asano para reivindicar sua recompensa, mas antes que possa alcançá-lo, outro participante chamado Roshi o afasta com uma rajada de vento, avisando que brigas internas não são permitidas. O Moicano amaldiçoa Roshi, mas recua rapidamente ao ver sua faca quebrada. Asano agradece a Roshi, que minimiza o gesto dizendo que estava apenas protegendo o que ama. Hoshi come um grão de arroz do rosto de Asano, fazendo um comentário flertador que deixa Asano bastante desconfortável. Matsumi reconhece Hoshi como o flertador número 1 do mundo dos espiões, notório por não se importar com idade ou gênero. Ela o avisa furiosamente para ficar longe de seu marido, mas Hoshi declara que está feliz em ser um caso ou amante. Ele tira fotos em close-up de Asano e revela uma pequena boneca de Asano que ele fez com roupas e cabelos deixados em locais de missão. Assustado, Asano fica aliviado quando o próximo teste é anunciado. Envolve libertar-se de correntes debaixo d'água, o que Asano faz com extrema facilidade. Hoshi, no tanque ao lado, continua com seus comentários flertadores. O teste seguinte é de esconde-esconde com carrascos, e Hoshi encontra Asano abraçando-o fortemente e atraindo a atenção do carrasco para os dois. No teste de desarmar bombas, Asano consegue concluir com tempo de sobra, mas Hoshi ainda está por perto para incomodá-lo. Durante o exame escrito, respostas erradas resultam em ficar preso no teto. Asano tem dificuldades, então Hoshi lhe mostra sua folha de respostas completa. Com o teste terminado, os participantes se reúnem para receber suas licenças de espião. O local começa a se desmantelar, criando um desafio final. O corredor desmorona, e todos correm para a frente. O Moicano atinge Asano, derrubando-o no chão. Asano se agarra ao chão que desmorona, mas Hoshi o ajuda, criando uma rajada de vento que os eleva ambos para a segurança. Hoshi revela que é um espião de rank prata e um fiscal do exame, designado para julgar o caráter dos candidatos. Ele elogia a determinação de Asano e concede-lhe sua licença. Asano, encantado, pensa que Hoshi estava brincando sobre sua paixão, mas Hoshi insiste que está falando sério. Mais tarde, uma festa é realizada para celebrar a grande conquista de Asano. Iz chega atrasado, explicando que caiu pelas paredes que havia escavado para espionar Matsumi. Futa percebe que ele também estava por trás dos eventos assustadores, punindo-o ao quebrar seus ossos. Eles tiram uma foto de família para celebrar Asano ter passado no exame de licença de espião e a colocam no álbum de família, marcando mais um marco em sua jornada juntos. Alguns dias se passam quando Asano retorna de um longo dia de escola, apenas para encontrar o Coronel Sanders em sua mochila, que sai e lhe diz que não queria lidar com todas as armadilhas, então ele pulou em sua bolsa para se esconder. Ele se apresenta como o avô desta família, mas como qualquer pessoa sã faria, Asano começa a atirar nele com sua arma. Felizmente, Matsumi o impede de matar o avô e o apresenta como vovô Ban para a surpresa de todos. O avô descarado tenta flertar com Ayaka antes de dar dinheiro a Matsumi como parabéns pelo casamento, e então afirma que quer sair com Asano para que possam se conhecer melhor. Antes que ele pudesse sair, porém, Riz chega e o prende completamente com seus fios, dizendo-lhe para retornar à prisão imediatamente. Asano parece chocado, mas o vovô lhe diz que ele está apenas permanentemente estacionado na prisão como parte de sua missão e que voltará mais tarde. Riz lhe diz para seguir suas ordens se não quiser se machucar, mas Ban o desafia a fazer algo e escapa dos fios sem qualquer problema antes de lançar uma bomba de fumaça e fugir com Asano. Riz liga imediatamente para Asano e lhe diz que Ban é um espião de primeira classe, especialista em entrar e escapar de instalações secretas, mas também é um grande fofoqueiro que derrama todas as informações para qualquer mulher que vê, apenas para impressioná-las. Ele diz a Asano para dar uma surra em Ban se necessário, mas para garantir que ele permaneça sob controle. Asano olha desconfortavelmente ao redor, enquanto o velho o levou a um bar onde ele se cercou de garotas, e estava prestes a revelar informações ultra secretas quando Asano entra em ação e tenta impedi-lo. Infelizmente o velho é muito rápido e escapa, mas Asano estava preparado para isso e usou uma cola especial para fazê-lo grudar na cadeira. Ban não se importa, porém, e pula para fora de suas roupas antes de desafiar Asano a pegá-lo. Mesmo depois de usar todos os truques em seu arsenal, Asano nem chega perto de pegá-lo. Então Ban lhe oferece uma bebida, mas ele recusa porque é menor de idade. Ban o chama de um homem melhor por não arriscar na vida, e então lhe fala sobre seu próprio amor pela avó Yuzakura chamada Kiko. Ele afirma que ela lhe deu uma nova vida e que a ama mais do que qualquer outra coisa. Asano se pergunta como diabos ele deveria levar aquele velho de volta para a prisão quando uma senhora idosa de cabelos azuis se aproxima dele e calmamente coloca algemas explosivas especiais nos braços de Ban. Ele olha para trás surpreso, apenas para perceber que é sua esposa, Kiko. Ele imediatamente começa a agarrá-la e abraçá-la, enquanto ela lhe diz para voltar para a prisão, pois ele deveria estar em uma missão, enquanto Matsumi corre até Asano, afirmando que sabia que sua avó poderia cuidar de Ban. Logo, Matsumi e Asano voltam para casa, enquanto Kiko permite que Ban passe um dia com ela, aproveitando o tempo juntos. Alguns dias depois, os Yozakura decidem ir ao shopping para comprar alguns suprimentos, e Asano logo descobre que este shopping é projetado para atender ao submundo, pois Matsumi compra calmamente granadas em máquinas de venda automática e munição em uma loja de boba, enquanto os outros membros também compram suprimentos e brinquedos para si.
Depois de comprar uma camisa à prova de balas para si, Asano encontra uma jovem perdida que lhes diz que alguns homens levaram seu pai à força para o porão. Matsumi parece saber onde eles estão e imediatamente digita um código para o elevador, que os leva ao mercado de pulgas subterrâneo, um lugar extremamente perigoso. Enquanto caminhavam pela viela suja, eles encontram o pai dela sendo atormentado por um gangster que queria dinheiro e ameaçava matar sua família. Mas Asano imediatamente usa sua arma de choque para nocauteá-lo, enquanto a família se reúne em segurança. Isso acaba sendo uma má ideia, pois todos reconhecem Matsumi e Asano, e decidem reivindicar a recompensa de $500 mil pela cabeça dos Asano. Mas Riz aparece do nada e os salva, usando calmamente seus fios para despachar os capangas. Logo, um monte de outros gangsters também chegam, mas também o resto da família Yozakura, que transforma tudo em um jogo divertido, pois eles não apenas destroem os inimigos, mas também todo o subsolo do shopping, e começam a afundar enquanto eles deixam o local após um feliz dia de compras. Certa manhã, Asano sonha com um dia em que sua família planejou um acampamento, apenas para a chuva estragar seus planos. Asano entretinha seu irmão mais novo com suas habilidades em videogames, enquanto a mãe os incentivava a canalizar essa energia para os estudos ou esportes. Eles brincavam e riam até que a tragédia aconteceu, e Asano perdeu toda a sua família em um acidente de carro. O sonho termina no funeral deles, acordando abruptamente, tremendo e suando. Mais tarde, Shion revela que o dispositivo de memória óptica que Asano recebeu de Kuro contém uma lista de convidados para uma recepção de casamento Yozakura. Especificamente, o casamento do nono chefe da família, seus pais. Shion exibe a lista em uma tela gigante, observando que a maioria dos convidados eram civis, sugerindo que foi um evento público. O que choca Shion é a presença dos pais de Asano na lista, algo totalmente inesperado. Shion diz ao surpreso Asano que, embora isso não seja suficiente para tirar conclusões definitivas, sugere uma conexão entre sua família e os Yozakura antes de ele nascer. Asano processa isso rapidamente, lembrando-se das palavras de Kuro sobre as circunstâncias incomuns de sua sobrevivência e o acidente que matou sua família. Ele diz que tem se preparado mentalmente para qualquer revelação desde então. Matsumi, no entanto, está profundamente abalada, chorando e incapaz de encarar os olhos de Asano, temendo que a família dele tenha morrido devido à conexão com os Yozakura. Asano segura as mãos dela, pedindo-lhe para não tirar conclusões precipitadas. Ele lhe diz que precisam aprender mais sobre a conexão antes de fazer qualquer julgamento. Comovida por suas palavras, Matsumi se acalma, enquanto Shion, com ciúmes, lhes diz para arranjarem um quarto. Asano então pede a Shion para ajudá-lo a descobrir mais sobre seus pais, mesmo que seja problemático. Shion, agindo irritada, cutuca seus olhos e lhe diz para não falar com ela como um estranho. Shion elabora um plano para visitar o submundo, suspeitando que qualquer informação restante sobre o antigo chefe da família possa estar lá. Ela envia Asano para a Biblioteca dos Mortos, uma organização privada que coleta informações sobre pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Seguindo suas instruções, Asano desce por um bueiro em uma área remota e isolada. Ao entrar na biblioteca, Asano vê pessoas lendo livros sobre tópicos classificados. Um homem ri de um método de morte peculiar, apenas para ser instantaneamente silenciado pela bibliotecária, Mi, uma espiã de rank prata que detesta qualquer tipo de barulho. Shion avisa Asano para ficar em silêncio, pois Mi punirá qualquer um que faça barulho. A audição de Mi é tão aguçada que Shion reduz a saída dos fones de ouvido de Asano ao mínimo. Navegando pela biblioteca em completo silêncio, Asano testemunha Mi salvando qualquer um que faça um ruído. Ele quase deixa cair um livro, mas o pega a tempo, evitando a morte. Eventualmente, Asano encontra um arquivo sobre seu pai, mas não descobre nada de novo. No entanto, ele percebe um buraco no livro que corresponde ao dispositivo de armazenamento óptico. Ao inserir o dispositivo, o conteúdo do livro muda, revelando fotos de sua família com os nomes riscados e a palavra Tampopo em letras garrafais. Percebendo que Tampopo pode estar ligado à morte de sua família, Asano se assusta quando o livro anuncia que irá se autodestruir em 3 segundos devido a acesso não autorizado. O livro explode, fazendo barulho suficiente para alertar a todos. Shion, ouvindo a explosão, urge Asano a fugir enquanto Mi se aproxima. Mi ataca, mas Asano desvia. Shion o instrui a atirar na tomada de energia, mergulhando a biblioteca na escuridão total. Asano corre em direção à saída, mas Mi bloqueia seu caminho, sedenta por sangue. Matsumi elabora um plano e diz a Asano para apontar seus fones de ouvido para Mi. Confiando nela, Asano o faz, e Matsumi grita no microfone, emitindo um som agudo que incapacita Mi. Asano escapa e retorna para casa, determinado a aprender mais sobre Tampopo. Uma vez em casa, Riz tortura Asano colocando 400 quilos em seus joelhos e amarrando seus braços. Lendo um manual de tortura, Riz menciona que nunca esperou que a família de Asano fosse vítima de Tampopo. Quando Asano pergunta o que ele quer dizer, Riz explica que Tampopo também matou a mãe de Matsumi, a antiga chefe da família. Apesar de recursos extensos, Riz encontrou poucas informações sobre Tampopo, sabendo apenas que são poderosos, têm membros com tatuagens de dente de leão e visam Matsumi. Riz adiciona mais peso, falando sobre o desespero de perder a própria família, enquanto Asano implora por misericórdia. Riz então revela que descobriu novas informações. Ele restringiu sua busca à indústria médica, descobrindo que 15 pessoas na área foram mortas em acidentes na época da morte da família de Asano.
todos ligados a Makoto, o diretor da clínica médica Kawashita. Embora não rotule Makoto como um mentor, Riz acredita que ele é um jogador significativo em Tampopo. Ele pergunta a Asano se ele quer expor esta organização sombria, e Asano concorda prontamente. Desgostado como um paciente de 75 anos, Asano, com Matsumi se passando por sua esposa de 50 anos, visita a clínica de Makoto. As pesadas placas de metal de Riz fazem Asano se mover como um homem idoso, com dificuldade. A enfermeira os chama, e Makoto examina Asano, notando sua boa saúde e dentes intactos. Makoto parece sincero, e Asano fica incerto sobre o que duvidar. Mais tarde, Asano está em uma cama de hospital, e Matsumi o alimenta com carinho. Ela espera que seus últimos anos sejam pacíficos, sem preocupações com assassinatos e espionagem. Asano concorda dizendo que quer que ela viva mais do que ele, pois não conseguiria viver sem ela. Matsumi, emocionada, continua o jogo de papéis com muito afeto. À noite, Asano se esgueira para o escritório de Makoto. Acessando seu PC, ele o encontra cheio de irregularidades, pastas vazias, senhas e bloqueios de impressão digital. Usando um programa de Shion, ele desbloqueia arquivos relacionados a Tampopo. Os arquivos revelam o segredo da família Yosakura. Uma proteína especial chamada Summoning em seu sangue aprimora suas habilidades e atua como um agente dopante de alto desempenho. Incapaz de produzir a proteína artificialmente, Tampopo visa o coração de Matsumi para um suprimento contínuo. Asano fica chocado e nesse exato momento Makoto entra. Ele ataca Asano, arrancando seu disfarce. Reconhecendo Asano, Makoto diz que não esperava que ele sobrevivesse ao acidente. Asano o acusa de matar seus pais e a mãe de Matsumi, mas Makoto descarta isso como algo trivial. Makoto revela sua tatuagem de dente de leão, confirmando sua afiliação a Tampopo e esfaqueia Asano. As pesadas placas de metal salvam Asano, que revida, dizendo que só se importa com Matsumi. Ele dispara um tiro elétrico, mas Makoto o dispersa, dizendo a Asano para usar sua segunda chance com sabedoria. Usando uma granada de luz, Makoto escapa com seu PC. Embora Makoto fuja, Asano extraiu os dados e jura expor Tampopo e proteger Matsumi. Alguns dias se passam quando, certa manhã, Asano se encontra em um maldito barco no meio do mar, com ninguém além de Riz ao seu lado. Asano pensa que dessa vez Riz pode realmente matá-lo. Mas, para sua surpresa, Riz está agindo de forma bastante amigável com ele, ajudando-o a pescar, oferecendo-lhe comida e outras coisas. Isso realmente assusta Asano mais do que qualquer coisa, quando de repente, em vez de um peixe, ele pesca um inimigo da água, que aterrissa no barco e começa a atirar. Asano rapidamente varre suas pernas e esmaga seu rosto quando Riz lhe diz que lutar na água é muito importante para um espião, e que quando ele e Futaba eram jovens, eles faziam isso com muita frequência. Asano pensa que isso pode ser um treinamento, mas Riz responde que são inimigos reais, pois ele enviou e-mails com panfletos para todas as organizações inimigas sobre a localização de Asano para um treinamento prático. Logo, um grande número de inimigos emerge da água em seus barcos e uma briga generalizada se segue, enquanto Riz observa de um canto, com balas voando em todas as direções. Asano de alguma forma consegue lidar com quase todos os inimigos quando, de repente, um torpedo corre em direção ao barco deles e o explode em pedaços, jogando todos os homens no mar aberto. Asano de alguma forma consegue encontrar uma prancha flutuante e salva um dos inimigos de se afogar, quando percebe que o torpedo tem a marca de Tampopo. Riz flutua ao lado dele e afirma que ouviu rumores de que Tampopo usa essas águas como rota de contrabando e mata qualquer um que se aproxime deste lugar, e agora isso está confirmado. De repente, Riz o parabeniza por ter combatido os inimigos até agora e usa seus fios para lançar Asano no ar para seu próximo teste. Asano cai de volta no mar, onde é quase atingido por outro torpedo por pouco. Mas ele consegue desviar e usa seu cinto de arame para se agarrar a ele. Riz lhe diz que o torpedo está vindo em direção a eles, e que não fará nada a ele, mas todos os outros homens ali serão definitivamente explodidos em pequenos pedaços, sem chance. Ele diz a Asano que antes ele sempre se sacrificava para salvar os outros, mas agora ele é um espião de rank bronze, o que significa que ele precisa salvar a todos sem se machucar. Asano imediatamente sobe no torpedo e lenta mas seguramente tenta desativá-lo. Todos os outros homens começam a tentar nadar para longe a fim de se salvarem, enquanto Riz espera calmamente para ver o que acontece. Felizmente, Asano consegue desativar o torpedo bem antes que ele atingisse Riz, que o parabeniza por seus esforços e sua bravura. Enquanto o submarino Tampopo fica surpreso ao descobrir que o torpedo foi desativado, eles decidem atirar outro no mesmo local, mas Riz chega lá no torpedo ao lado de Taio e lança o torpedo no submarino, enquanto também o corta em pedaços com seus fios, causando uma enorme explosão. Asano está exausto enquanto nada sem rumo no oceano quando Riz pergunta se ele realmente quer lutar contra Tampopo, pois eles são um sindicato gigantesco que é difícil de lidar até mesmo para vários espiões de nível ouro juntos. Mas Asano está irredutível, então Riz decide levá-lo para a guerra contra Tampopo. Na manhã seguinte, ele o envia para um hotel, onde Mako supostamente está no último andar. Ele também afirma que Shinzo está vindo para apoiá-lo, mas até lá, é trabalho de Asano explorar a área. Asano tenta simplesmente subir ao último andar, mas isso exigia enfrentá-lo, e ele é expulso do elevador com um soco.
Ele então decide se tornar um Top Cruise e escala o prédio com suas luvas especiais, mas devido a uma briga entre um casal, ele é novamente lançado para a piscina. De repente, ele avista uma senhora idosa e rica que diz a um dos garçons para levar seu cachorro para o último andar, em seu quarto. Então ele decide se disfarçar de cachorro e consegue se infiltrar no quarto de Mako. Ele imediatamente saca sua arma e a aponta para Mako, que está lá com um homem enorme, o proprietário do hotel. Mako afirma que não tem tempo para isso e entrega a Nour, o proprietário do hotel, uma pequena bolsa, antes de dizer-lhe para cuidar do garoto. Um helicóptero chega do lado de fora da janela e Nour imediatamente estilhaça o vidro, jogando-o em Asano enquanto Mako escapa. O homem enorme imediatamente tira uma pequena agulha da bolsa, alegando que ela contém um esteroide que pode replicar os poderes Yozakura. Ele se esfaqueia com a agulha e imediatamente se transforma em Samsulik, que destrói a arma de Asano antes mesmo que ele pudesse atirar. Ele imediatamente desfere um soco massivo que arremessa Asano para longe, mas Asano consegue esfaqueá-lo no ombro. Nour não parece se abalar, pois ele retira a faca e a ferida se cura instantaneamente. Ele caminha em direção a Asano e o agarra pela garganta quando o chão atrás dele se quebra e uma lata de lixo emerge, que atinge o gordão com seu canhão a laser. Shinzo emerge da lata de lixo como um verdadeiro americano, pedindo desculpas por estar tão atrasado. Nour emerge da fumaça e diz a Shinzo que não pode ser derrotado por esses truques baratos. Mas Shinzo decide salvar a vida de Asano primeiro e o joga pela janela com um paraquedas para sua própria segurança. Shinzo então saca uma quantidade enorme de armas e começa a atirar em Nour, mas devido à sua cura super rápida, isso não o incomoda de verdade, e ele imediatamente corre até Shinzo, que consegue bloquear seu soco antes de iniciar uma verdadeira guerra de força. Moro percebe que não pode derrotar um verdadeiro Yozakura, então ele usa o plano B e diz a Shinzo que o interruptor em seus dentes pode explodir o hotel inteiro junto com todas as pessoas lá dentro, o que força Shinzo a recuar imediatamente. Moro aproveita isso e começa a espancar Shinzo, que é extremamente bem construído, e aguenta os socos como um verdadeiro campeão. De repente, Moro recebe uma ligação da recepcionista, que começa a gritar que há um terrorista louco e desequilibrado lá embaixo atirando pro ar e jogando granadas por toda parte. Asano continua agindo como um psicopata, assustando a todos para evacuarem rapidamente o hotel, enquanto Nour perde sua vantagem sobre Shinzo, que volta a enfrentar o inimigo. Shinzo saca sua enorme arma de trilho, dizendo a Nour que ele é o único em sua família que pode atirá-la por causa do recuo, enquanto Nour permanece confiante, pensando que aquilo não poderia machucá-lo de forma alguma. Shinzo sorri e atira a arma de trilho em Nour, que explode todo o lado do prédio junto com ele. Depois que a fumaça se dissipa, Nour cai morto no chão, enquanto Shinzo diz a Asano para encontrá-lo no andar de baixo. Asano começa a andar, mas tropeça. Um gentil senhor o salva de cair, e sem dizer nada se afasta. Enquanto Asano se perguntava por que um civil ainda estava lá dentro, Shinzo chega para encontrá-lo, apenas para ficar chocado ao ver que Asano tem vários buracos abertos no corpo com muito sangue saindo. Asano imediatamente desmaia devido à perda de sangue na poça do seu próprio sangue, enquanto Shinzo o agarra e lhe diz para permanecer consciente. Ele logo o leva de volta para a casa Yozakura, onde os primeiros socorros adequados conseguem salvar a vida de Asano, enquanto Nana lhes diz que Asano foi baleado mais de uma dúzia de vezes, deixando-o em estado crítico. Eles logo saem do quarto de Asano para deixá-lo descansar um pouco, quando de repente um alarme começa a soar. Matsumi fica confusa com isso, mas Futa e os outros imediatamente correm para o quarto dela antes de dizerem para ela ficar onde está, pois o alarme significa que uma enorme quantidade de intrusos conseguiu passar pela segurança e entrou nos terrenos dos Yozakura. Esses intrusos acabam sendo soldados fortemente armados de Tampopo, liderados por um cara loiro e musculoso. A primeira linha de defesa é Golias, que imediatamente se transforma em um lobo gigante e começa a destruir qualquer um que tente se aproximar da casa. Isso assustou a todos, mas o fisiculturista loiro lhes diz que os verdadeiros monstros são os irmãos Yozakura, que saem em grande número para lidar com tudo isso. Uma batalha total se segue, enquanto todos, exceto Raiz, começam a destruir os inimigos, mas para a surpresa de Futa, esses homens são claramente muito mais irritantes e possuem boas habilidades de regeneração. O loiro cabeça de gado comanda o segundo grupo para invadir a mansão, mas Riz está lá, relaxando, e no momento em que alguém tenta atacar, ele simplesmente usa seus fios para despedaçar todos eles. O loiro Mihed sabe que a luta está indo contra eles, então ele injeta mais esteroides em seu braço e desfere um soco massivo em Golias, sendo a primeira vez que ele é ferido. Todos ficam chocados quando o lobo massivo colide com a mansão, quebrando as paredes, enquanto o Mihed permanece de pé sobre ela. De repente, um velho usa um modo de hibernação na casa, que fecha todas as entradas, surpreendendo Futa, que corre até Raiz, afirmando que apenas o chefe, que possui um anel especial, pode fazer isso. Mas Izzy parece sério pela primeira vez ao dizer a Futa que este é definitivamente o pai deles, que está planejando este ataque e jura recuperar o anel dele. Ele se afasta calmamente para a floresta quando finalmente encontra seu pai, que feriu Asano, e pede o anel de volta, pois pertencia à sua mãe. De volta à mansão, Matsumi percebe que a energia foi cortada e não há serviço de celular lá dentro, e por causa disso, a condição de Asano começa a piorar rapidamente.
Ela se pergunta o que pode fazer nessa situação quando se lembra de sua mãe lhe contando sobre os poderes especiais no sangue Yosakura. Ela imediatamente pega um pequeno recipiente e, com a ajuda de uma seringa, retira seu próprio sangue antes de injetá-lo em Asano, esperando que ele sobrevivesse, já que sua frequência cardíaca havia caído perigosamente e seu corpo estava ficando frio. De repente, o monstro loiro arromba a porta e pula no ar para acabar com Matsumi. Mas para sua surpresa, Asano realmente acorda e defende o loiro idiota, salvando a vida dela. Há algo diferente nele, pois seus olhos começam a brilhar em rosa enquanto ele diz ao loiro para ficar longe dela e atira em seu rosto. O monstro musculoso desvia do golpe, mas Asano salta para um ataque e desfere um chute massivo em seu rosto. O próprio Asano fica chocado com sua nova força e rapidamente avança para outro soco, afastando o inimigo, mas de repente seu corpo cede enquanto seus sentidos começam a ficar sobrecarregados e ele cai de joelhos. Felizmente, Matsumi está lá para ele e lhe diz para se acalmar e focar apenas em sua voz, sem pensar no perigo em questão. Ao fazer isso, Asano consegue ganhar controle sobre seus sentidos, mas é tarde demais, pois o monstro agarra Matsumi e a joga para longe antes de tentar desferir um soco mortal em Asano. Mas não adianta mais, pois Asano bloqueia facilmente seu soco antes de desferir seu próprio soco explosivo que queima um buraco em seu corpo enquanto ele cai no chão, morto. De volta à floresta, Raize pergunta ao pai por que ele armou tudo isso, pois ele claramente queria que Matsumi ficasse encurralada. Então feriu Asano e depois contratou o grupo Tampopo para atacá-los, para que Matsumi compartilhasse seu sangue com Asano. O velho simplesmente sorri e lhe diz que ele apenas queria que Asano se tornasse mais forte para que não houvesse ameaça a Matsumi. Depois disso, o velho se vira para sair, mas Raize lhe diz para devolver o anel antes de usar seus fios para literalmente cortar tudo na área em 2 pedaços. Surpreendentemente, seu pai pega todos os fios facilmente, pois foi ele quem ensinou Raize a usá-los. Raize, no entanto, não parece se importar muito, e os usa para torcer o braço de seu pai, forçando o anel a sair, enquanto seu pai desaparece da área. De volta à mansão, Matsumi abraça Asano, feliz em vê-lo vivo, quando recebe uma ligação de Shion, que pergunta se eles estão bem. Ela imediatamente diz aos irmãos restantes que Matsumi está segura, e eles mudam suas táticas para acabar com todos. Ken se disfarça de Matsumi e corre pela área, fazendo com que cada atacante o siga, já que seu principal objetivo é matar a chefe dos Yosakura. Mas isso os leva a Nana, que se energiza e usa seus punhos para criar uma cratera, prendendo todos os inimigos, enquanto Shinzo usa sua tecnologia para prendê-los dentro de uma bola. Logo Funa se aproxima e usa sua força sobre-humana para girar a bola e a joga no ar, encerrando a batalha por enquanto. Matsumi e Asano saem da mansão enquanto os outros se reúnem ao redor deles, mas Asano ainda não está totalmente no controle e começa a entrar em Berserk enquanto os outros tentam contê-lo. Raize volta afirmando que o sangue Yosakura é muito forte e pessoas normais podem facilmente ser dominadas por ele e se perderem completamente. Asano consegue jogar todos para longe dele, mas imediatamente fica preso pelos fios de Raize, que coloca fones AirPod Max em sua cabeça e pede a Matsumi para cantar uma música para ele. Matsumi pega o microfone e canta como Joju Saiwa, o que nocauteia Asano, e quando ele acorda, não tem ideia do que lhe aconteceu. Asano descansa por uma semana inteira depois disso, mas decide ir à escola um dia, pois não quer que ninguém desconfie dele. Ele ainda sente dor por todo o corpo, e para garantir que não se machuque, Matsumi envia Nana com ele. Nana imediatamente usa um soro especial que controla seus genes mutados, e ele começa a parecer um garoto comum de sua idade, e imediatamente se transforma para ir à escola. No caminho, ele diz a Asano que essa forma de garoto não é muito estável para ele, e muitas vezes ele é forçado a tomar drogas especiais apenas para garantir que seus genes não enlouqueçam. Quando chegam à escola, Nana é imediatamente cumprimentado por seus colegas, que perguntam se ele está se sentindo melhor agora, pois todos pensam que Nana é um garoto doente que estuda principalmente em casa. Mais tarde naquele dia, enquanto Asano caminhava com seus amigos, ele recebe uma ligação de Nana, que lhe pede para encontrá-lo imediatamente no laboratório de biologia. Asano corre imediatamente, apenas para encontrar Nana no chão, enquanto seu corpo começa a enlouquecer, com tumores se desenvolvendo por todo o seu braço. Asano imediatamente lhe dá uma injeção de remédio que acalma seus nervos quando, de repente, uma colega de Nana entra. Kita, sua colega, parece se importar apenas com animais e ignora Asano completamente enquanto pergunta a Nana se ele está se sentindo bem. Ela mede a temperatura do corpo dele antes de sair, enquanto Asano fica para trás. Nana tira um pacote de seringas, afirmando que elas contêm um soro especial, que estabilizará permanentemente os genes de Nana, mas ele voltará à sua forma de Jack Mr. Olympia e nunca mais poderá voltar à escola. Ele pede desculpas a Asano por causar problemas para ele e decide aceitá-lo, mas Asano o impede, afirmando que ele tem o direito de aproveitar a escola tanto quanto qualquer outra pessoa. Asano promete cobrir por ele e diz a Nana para ir aproveitar o seu dia, enquanto Asano ficará de olho nele. Nana se emociona e concorda feliz antes de voltar para sua aula. Enquanto lia um capítulo durante a aula, seus genes agem novamente, e o lado direito de seu uniforme explode, mas Asano é rápido no gatilho e o atira com um antídoto rapidamente o tornando normal, enquanto a professora se pergunta o que diabos acabou de acontecer.
Da mesma forma, Asano o cobre durante todo o dia através de diferentes atividades para que Nana também possa desfrutar de um dia na escola. Infelizmente, de volta ao laboratório de biologia, a cobra de Kita acaba encontrando uma cápsula de droga caída de Nana que ela engole pensando ser um ovo, o que causa uma mutação massiva, transformando-a em uma cobra monstruosamente enorme. Nana e Asano estão completamente alheios a isso enquanto desfrutam do dia no telhado fazendo acupuntura, quando notam um monte de animais passando. Eles imediatamente correm para baixo para descobrir que os animais do laboratório de biologia escaparam, enquanto Kita jaz lá inconsciente. Nana imediatamente corre para o lado dela para ter certeza de que ela está bem, e atrás de volta à consciência, mas ela não se importa com a própria vida, e simplesmente quer encontrar sua cobra de estimação e foge. Enquanto o outro diz a Nana para ir atrás da garota, ele cuida de todos os outros animais, e Nana o agradece antes de correr atrás dela. Kita o leva para a sala da caldeira abaixo da escola, que é um lugar quente onde uma cobra adoraria se esconder, e com certeza a cobra acuda ataca por trás. Felizmente, Nana consegue empurrá-la para longe, salvando sua vida, mas percebe que foi culpa dele que essa cobra se transformou em um monstro. Ele aceita seu destino de nunca mais voltar à escola e se aproxima da cobra que tenta mordê-lo. Mas Nana usa seu braço musculoso para absorver a mordida e logo as drogas do corpo da cobra viajam de volta para Nana, fazendo a cobra voltar ao normal. Kita fica chocada com o que acabou de ver, mas antes que pudesse perguntar algo a Nana, ele desaparece sem deixar rastros. Asano o encontra e o leva para o telhado, onde seu corpo começa a sair do controle. Nana pega a seringa, mas Asano lhe diz para parar, pois deve haver outro caminho. A essa altura, está ficando mais difícil para Nana controlar seu corpo, e ele empurra Asano contra a parede antes de pegar a seringa e tentar injetar-se com o soro. Surpreendentemente, Asano salta e usa as mãos para parar a seringa, antes de dizer a Nana que ele também tinha um irmão mais novo, que morreu no acidente, mas agora Nana sempre será seu irmão mais novo e ele precisa confiar mais nele. Nana se sente confortado e seguro nos braços de Asano, e logo seu corpo se acalma e volta ao normal. De repente, Kita chega lá, pegando seus animais, mas não parece se importar com nada do que acabou de ver, e pergunta a Asano se ele gostaria de se juntar ao clube de biologia. Asano tenta recusar, mas ela nem sequer o escuta e o arrasta para preencher todos os formulários. Algumas semanas se passaram, mas mesmo depois de enviar Shinzo e Shion para tentar rastrear Tampopo, eles só conseguiram uma pista séria até agora. Além disso, recentemente Oga e Sui tentaram se infiltrar em um dos redutos de Tampopo, esperando encontrar Mako, mas tudo o que encontraram foram alguns guardas aleatórios e uma enorme bomba maldita que explodiu em seus rostos enquanto eles mal escapavam com suas vidas. Asano, no entanto, parece estar no caminho certo ao entrar em um trem bastante elegante e se disfarçar como um dos trabalhadores de lá. Ele começa a fazer maravilhas imediatamente, garantindo que os clientes estejam satisfeitos com a comida, e limpa todo o vagão até que todos pudessem ver seus reflexos na parede. Depois de fazer inúmeras tarefas pequenas e grandes, ele se senta por um tempo, pensando em como não conseguiu encontrar nada sobre o pai de Matsumi, Momo, que supostamente está morto, mas está claramente vivo. Ele tenta se levantar e acaba perdendo sua pistola, que Shinzo lhe deu recentemente. Cansado de sua vida, ele desce no trem, onde encontra uma das passageiras com a cabeça para fora, como um cachorro com morte cerebral. Então ele tenta puxá-la de volta. A garota acaba sendo uma linda mulher de cabelos brancos que lhe entrega a pistola, afirmando que o viu derrubar aquele brinquedo. Ele fica um pouco surpreso por ela ter conseguido pegá-lo, mas não pensa muito nisso, e se dirige a uma Karen, que continua gritando com o gerente. Ela diz a Asano que a fumaça a está deixando tonta, pelo que Asano começa a se desculpar quando de repente ele junta as peças sobre a comida sem gosto, a fuligem por toda parte e as janelas embaçadas. Ele imediatamente começa a correr em direção à sala do motor, ao perceber que o trem está completamente adulterado e nem sequer está funcionando a carvão. Ele verifica as toxinas no ar, apenas para descobrir que eles estiveram respirando veneno lento durante todo esse tempo. Ele corre para o compartimento com todas as pessoas lá dentro e diz a todos para se abaixarem enquanto ele saca sua pistola e a usa para quebrar todas as janelas, deixando o ar entrar, o que diminui o nível de toxinas no ar e salva a vida de todos. Ele percebe que dois dos homens não estavam se movendo quando de repente seus disfarces se revelam, e eles acabam sendo Momo e Mako. Ele se lembra de como foi Momo quem ele encontrou no hotel antes de se ferir, então ele saca sua pistola e a aponta para a cabeça de Momo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a linda mulher de cabelos brancos entra no compartimento e diz a Asano para parar. Imediatamente, Momo entra em ação e agarra Asano em uma chave de braço, alegando que ele está segurando a arma com muita força. Mas Asano usa um contra-ataque e se liberta da chave antes de tentar puxar o gatilho. Mas ele é pego pelo cabelo da mulher de branco antes que ela bata na arma, tirando-a de sua mão. Mako diz a Asano que a garota se chama Haku, e ela é a única pessoa 100% compatível com o esteroide que ele criou. Ele afirma que queria ver qual seria o resultado de um encontro entre alguém compatível com o sangue Yozakura e alguém compatível com o esteroide. Então ele planejou tudo e usou informações falsas para espalhar a família Yozakura a fim de trazer Asano até aqui.
Ele então se afasta para o outro compartimento com Momo, enquanto Haku usa seu cabelo para cortar a ligação entre os trens deles. Haku imediatamente aperta seu estrangulamento contra Asano, mas ele usa a força bruta dada pelo sangue Yosakura para romper isso antes de desviar dos golpes de Haku com uma rapidez surpreendente. Ele corre direto para ela, mas Haku não parece incomodada de forma alguma, e agarra Asano com seu cabelo antes de esmagá-lo contra a outra extremidade do compartimento. Asano se levanta e corre para ela mais uma vez, mas desta vez ele consegue desviar de todos os seus ataques antes de agarrar o cabelo dela e esmagá-la contra o teto do trem. Mas Haku emerge ilesa e sorrindo enquanto desvia de seu tiro elétrico antes de bloquear o outro com seu cabelo. Ele decide cuidar do cabelo dela primeiro e transforma sua pistola em sua segunda forma, que acaba sendo uma katana afiada como navalha imbuída de eletricidade, capaz de cortar até os materiais mais resistentes. Ele finalmente se prepara para enfrentar Haku. Sabendo que perder para ela significaria muito sua morte, e provavelmente a morte de Matsumi também, o que significa que o leão Yosakura se extinguirá com ela se ele não vencer esta batalha. Ele se prepara com sua espada elétrica e corre em direção a Haku em velocidade máxima para tentar pegá-la desprevenida, mas a reação dela é mais rápida que a do meu cachorro quando abre um saco de petiscos e ela tenta atacá-lo com seu cabelo. Asano decide se livrar do problema de uma vez por todas e tenta cortar o cabelo dela completamente, mas Haku não é muito fã do visual de Gato Dota e o empurra para longe, alegando que seu cabelo crescerá de volta imediatamente, não importa o quanto ele tente cortá-lo. Ela revida enquanto o sol se prepara para o impacto, quando seu cabelo branco prateado toma a forma de uma Piton e começa a atacá-lo implacavelmente. Os ataques são tão rápidos que ele está usando toda a sua energia para simplesmente tentar reagir aos movimentos dela, o que não lhe dá espaço para realmente pensar em um ataque. De repente, ele percebe algo diferente quando Haku começa a usar código Morse para se comunicar com ele. Isso o surpreende muito, mas Haku lhe diz para manter a calma, pois ela tem algo muito importante para lhe contar. Ela afirma que a velocidade com que ela está atacando é insanamente rápida. Então as chances de Makoto perceber o código são muito baixas, e ela diz a Asano que quer lhe contar a verdade que ele tem perseguido por tanto tempo. Asano se sente entorpecido enquanto fica ali parado quando Haku lhe diz que ela é a razão pela qual seus pais estão mortos. Asano de repente usa sua espada para cortar o cabelo ao redor dele e recua, chocado, enquanto se pergunta se a ouviu corretamente. Mas Haku continua e afirma que ela era uma paciente com câncer e estava sempre em um hospital, perguntando-se quando morreria. Mas os pais de Asano, que também trabalhavam lá, sempre foram muito gentis com ela, conversando com ela suavemente e até se lembrando de seu aniversário. Naquele dia, eles lhe deram um par de lindos brincos de girassol e afirmaram que ela ficaria bem muito em breve e deveria ser capaz de deixar o hospital. Ela queria acreditar que eles estavam dizendo a verdade, pois sempre a trataram como uma filha de verdade e nunca como uma paciente qualquer. Até Makoto ficou surpreso ao ver seu progresso e afirmou que os brincos ficariam lindos nela. Ela valorizava os brincos e os experimentava todas as noites, e lenta mas seguramente, acabou se recuperando completamente, o que significava que ela poderia fazer todas as coisas que amava na vida, como cantar ao sol e ir à escola. Ela estava insanamente feliz com a direção que sua vida estava tomando, mas não tinha ideia de que tudo era uma mentira. Uma noite, Makoto a chamou em seus aposentos e lhe mostrou centenas de corpos mortos e decompostos que a chocaram completamente. Makoto manteve o mesmo sorriso inocente que tinha e lhe disse que esses eram vários pacientes como ela nos quais ele testou sua nova droga para modificá-los em super soldados, mas nenhum deles conseguiu sobreviver. De alguma forma, o sangue canceroso de Haku concedeu-lhe imunidade ao soro do super soldado, prolongando sua vida consideravelmente. Ela então olhou para Makoto e questionou se os pais de Asano tinham alguma noção disso. Mas Makoto balançou a cabeça, afirmando que eles não faziam ideia de que haviam tirado tantas vidas sob suas ordens, pois acreditavam estar buscando uma cura para o câncer. Ele também lhe revela que eles jamais saberão os erros que cometeram, pois ele garantiu que toda a família deles morresse junta num acidente de carro, o que seria uma espécie de gentileza para eles. Desde aquele dia, Haku ficou completamente enredada na teia de Makoto e Tampopo. Asano não consegue acreditar no que está ouvindo, enquanto uma onda de emoções o percorre intensamente. Enquanto isso, Haku lhe mostra os brincos que seus pais lhe presentearam e explica que estes contêm um rastreador GPS capaz de monitorar as atividades de Tampopo, e com essa ajuda, Asano pode garantir que Matsumi esteja sempre em segurança. Imediatamente após isso, ela usa seus cabelos para desferir um gancho em Asano, que o arremessa violentamente através do teto do trem, onde ele lentamente começa a perder o controle, dominado pela raiva e pela profunda tristeza da morte de seus pais. Ele então entra em fúria, atacando Haku com toda a sua força, mas por causa disso, sua precisão diminui consideravelmente, e Haku consegue agarrá-lo novamente com seus cabelos. Para sua total surpresa, Asano usa sua raiva como combustível e ultrapassa os limites de seu próprio corpo, rasgando os cabelos dela e libertando-se. Ele percebe que se perderá completamente se isso continuar, então ele faz um corte na própria perna para remover parte do sangue, e usa a cura de seu corpo, o que o acalma imediatamente. Ele então clareia sua mente e concentra toda a força em seu corpo para um ataque final, avançando como um trovão em direção a ela na velocidade da luz, e cortando todos os seus cabelos de uma só vez, dando-lhe uma transformação completa, enquanto ela desaba no chão, totalmente exausta e à beira da morte. Ele segura a cabeça dela em seu colo e lhe diz que não a culpa pela morte de seus pais, pois essa é a responsabilidade de Tampopo e Makoto. Ele lhe conta que seus pais falavam muito dela, e sempre a amaram como se fosse a própria filha deles.
Lágrimas começam a rolar por suas bochechas enquanto ela se lembra dos pais dele e morre em paz. Asano se levanta completamente esgotado e mentalmente exausto após descobrir tantas coisas, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma gigantesca mão peluda surge e o atinge com um golpe nas costas. Essa mão pertence a uma personagem de nome Ai, enquanto seu treinador Mizu a adverte para não repetir o erro de Thor em Guerra Infinita e sempre mirar na cabeça. Depois disso, Mizu simplesmente se aproxima de Asano, afirmando que Makoto não tem mais interesse nele, e começa a estrangulá-lo até a morte, quando de repente ele sente a presença de Fiuna e Rin nos trilhos. Isso faz começar a suar frio, mas sua aluna de estimação, Loli, não tem noção do perigo e imediatamente corre para socar Rin no rosto. Infelizmente para ela, Rin está muito acima de sua liga, e um simples golpe quebra seu pulso, fazendo-a ser arremessada de volta em direção ao trem, onde Mizu a agarra e decide testar suas habilidades contra essas espiãs. De repente, sua cabeça explode como a de um vegano furioso, e ele libera um sopro venenoso direcionado às duas garotas. Mas Rin realmente não se importa, e arremessa Feudal contra a bomba atômica no Japão, enquanto ela avança através do veneno e retorce o trem inteiro, fazendo-o explodir. Enquanto Mizu salva A e salta pra longe, Rin agarra Asano junto com Futa, afirmando que eles lidarão com Tenpupo em outro dia. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo que aparece na tela.